Enfrentar o Grêmio aqui dentro, mas a nossa equipe fez um grande campeonato, merecidamente ficamos entre os 8, entre os 4, e agora a gente vai buscar a semifinal. Então, independente do adversário que nós pegássemos, nós vamos lutar para conseguir a nossa classificação. Tá certo, muito obrigado aí, tá aqui. Vamos chegar aqui no lado do Grêmio, saudando sua torcida, tá ali. Rodrigo Mendes foi o primeiro a entrar em campo aqui hoje. Tá retornando, né? 15 dias parado, aquela contusão na partida contra o São Caetano. Eu vou chegar aqui para ouvir os jogadores do Grêmio, que tem vários pendurados, hein, hoje em campo. É uma preocupação a mais do técnico Tite. Vou chegar aqui para conversar com o Fernando, já que a gente falou do Itaqui, né, que conhece bem a equipe do Grêmio, e o Fernando, que conhece bem o time do Juventude. Com a receita, Fernando, para conseguir uma vitória sobre essa equipe? Tranquilidade, 2 jogos decisivos, a gente tem mais 90 minutos na casa do adversário, então nós não temos pressa para conquistar o resultado. Temos sim a vontade de trabalhar a bola com velocidade para ir em busca do gol. Tá certo, o Fernando aí, portanto, que hoje substitui o Tinga. As duas equipes confirmadas, Jader. E a gente pode passar a escalação assim que você quiser. Então vamos nessa, né? O assinante Premier em todo o Brasil, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Juventude, tá ansioso aí para saber que times entram em campo para essa primeira de 180 minutos, né, de decisão aqui no Estádio Olímpico entre Grêmio e Juventude. Vamos lá, Luciano. Vamos lá então, o Grêmio confirmado pelo técnico Tite com o número 1 Danley, 3 Anderson Polga, 4 Claudio Almiro, 5 Roger, número 2 Pedrinho, 7 Fernando, 8 Gavião, 11 Rodrigo Fabre, 6 Gilberto, número 9 Rodrigo Mendes, 10 Adriano Chuva. O time do Juventude começa a partida com o número 1 Diego, 2 Itaqui, 3 Renato, 6 Índio, 4 Felipe Alvim, número 5 Fernando, 8 Pereira, 10 Marcelo, 11 Michel. Na frente, 7 Edmilson, 9 Gelfer, o técnico Ricardo Gomes. Muito bem, trio de arbitragem também já confirmado. Está aí realizando o sorteio com o Diego, com o Roger, os capitães. Paulo César de Oliveira, o paulista da FIFA, que vai ter como auxiliares aqui no Olímpico Walter José dos Reis e o Edmilson Corona. Tudo pronto, tudo certo para começar o jogo. Os dois times vão mudar de lado ali, né? Segundo o sorteio. E agora, né, Maurício? Vivemos aquele clima já de ansiedade, restando alguns minutos aí para iniciar o confronto de 180 minutos que vai definir um gaúcho para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Claro que o ideal, Jader, é que o Juventude tivesse todos os seus titulares e o Grêmio também tivesse os seus jogadores em termos ideais. Como não acontece, nós vamos ter, entre outros desafios aqui, o da qualidade de grupo. Se os substitutos dos ausentes do Grêmio serão melhores ou piores do que os substitutos dos ausentes do Juventude. Ali os jogadores do Grêmio fazendo uma graça, né, com o Itaqui. Passou por muito tempo aqui no Olímpico, né? Foram 4 anos do Itaqui. Depois que ele saiu do próprio Juventude, atuou no Grêmio. Está de volta lá ao time de Caxias do Sul. E nós vamos aí para um grande confronto. Um estádio olímpico bastante colorido, azul, preto e branco. Torcida do Juventude também marcando presença. Aí aquele momento, né, de concentração, de oração. Goleiro Diego, você está vendo aí o Darley. Esse é o clima para Grêmio e Juventude abrindo esta fase de quartas de final que o Premier Sports está mostrando para você, assinante, em todos os detalhes. Próxima quarta-feira tem muito mais, né? Direto de Caxias do Sul. Vai encaminhar o time do Rio Grande do Sul a fase semifinal. Rio Grande do Sul já tem um representante entre os 4 melhores do futebol brasileiro. A torcida do Grêmio faz um barulho danado, né? Já tenta colocar pressão antes mesmo da bola rolar aqui no Estádio Olímpico. A bonita festa aqui em Porto Alegre. Todos os detalhes sendo tomados pelo Paulo César de Oliveira. E nós vamos então para o início da partida aqui no Estádio Olímpico. Aí o Paulo César de Oliveira. Nesse momento sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Já a gente traz a confirmação em homenagem a quem? Mas está sendo respeitado este minuto de silêncio aqui no Estádio Olímpico. Vamos em seguida para o início do jogo aqui em Porto Alegre. Vai apitar Paulo César de Oliveira. Começa a fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro, mas mandou voltar. Paulo César de Oliveira, agora sim, valendo. Grêmio e Juventude, primeiro confronto. 180 minutos para se definir quem será o representante gaúcho na fase semifinal. Já deu só para o registro.
Um minuto de silêncio respeitado ao Kleber Franzer, ex-conselheiro do Grêmio, faleceu essa semana. O Grêmio que já vem descendo forte ali para o primeiro ataque. Pedrinho foi no fundo, cruzamento atrás para o Chuva, não dominou. Rodrigo Mendes pode bater para o gol. A bola já passa à frente do Diego e vai para fora. Deu desvio na defesa, escanteio para o Grêmio. 28 segundos e o Grêmio já foi com tudo para cima do Juventude. Vai de novo na repetição a batida do Rodrigo Mendes e a bola desviando na defesa. Torcedor de pé pulando nas arquibancadas do Olímpico. Vai ser autorizado o Rodrigo Mendes. O Grêmio mandou para dentro da área. Fernando também, o seu volante. Colocou no primeiro pau. Fernando do Juventude fez o corte. Aí o arremesso para o próprio Rodrigo Mendes. Deixou lá na esquerda, na verdade, né? O seu companheiro Rodrigo Fabre. Vai Gilberto então para a bola. Fernando. Domina cercado ali pelo Marcelo. Os jogadores do Juventude apertaram para cima do Fernando. Gavião então saiu bem lá pelo lado esquerdo. Fabre de primeira para o Fernando. Grande bola no fundo para o Rodrigo Mendes. Foi muito longo o passe. E a bola saiu em tiro de meta para o goleiro Diego fazer a cobrança. Próximo meio de semana tem muito mais emoção para você na fase decisiva de quartas de final deste Campeonato Brasileiro. Vamos conhecer os 4 semifinalistas da competição. E na Série B você vai acompanhar em todos os detalhes também as 2 equipes que irão garantir presença na divisão de elite do futebol nacional em 2003. Fortaleza e Criciúma em vantagem na fase semifinal. O Paulo César já parou para marcar uma falta ali em cima do Pereira. Jogador de meio campo, camisa número 8 do Juventude. Aí o Fernando batendo bola aqui pela esquerda com o Michel. Jogador de extrema habilidade, vai partir para cima ali do Pedrinho. Chegou tocando por último o jogador do Juventude. Arremesso é pro Grêmio. Vamos completando um pouco mais de 2 minutos de muita emoção aqui no Estádio Olímpico. 0 Grêmio, 0 Juventude. O Gavião voltando atrás com o Anderson Polga. Quando para o Claudio Miro e a bola vai chegar na esquerda para o Roger. Trio de zagueiros do Tite no famoso 3-5-2 implantado desde que o treinador desembarcou aqui no Olímpico. Aí Claudio Miro. O Grêmio tenta se colocar lá pelo meio campo. A bola foi tocada na esquerda para o Gilberto. Apareceu o Fernando na frente, né? Com um pouco mais de liberdade dada pelo Tite. A defesa do Juventude conseguiu afastar. Outra vez Fernando. Gilberto passa por ele, ele segura a bola. Apertou a marcação do Juventude. O último toque foi do Fernando, a bola foi tocada para fora. Nesse lance agora há pouco aqui de ataque do Juventude, Jader, o Michel acabou recebendo a bola na esquerda e o Gilfer correu por dentro da área. E o Ricardo agora disse o seguinte pro centroavante do Juventude: olha, você tem que fazer uma aproximação maior aqui com ele, se referindo ao Michel. A bola foi tocada lá para o Juventude na direita com o Edmilson, tentou chegar no fundo, não controlou e deu de graça o arremesso para a equipe do técnico Tite. Maurício, vamos aí para 3 minutos e meio, já para se ter alguma ideia, uma noção do que Grêmio e Juventude querem, Maurício? O Tite tenta reproduzir sem o Luiz Mário o que tem com o Luiz Mário, olha aí. Cruzamento para dentro da área lá foi do Itaqui, a bola vai passar por todo mundo e o Darley ficou com ela. O Adriano costuma ser o jogador que cai pela esquerda quando joga o Luiz Mário. Hoje, sem Luiz Mário, ele cai pela direita, o Rodrigo Mendes é o homem da esquerda, olha aí. Já armando o contra-ataque com o Fernando, viu o Pedrinho passando, não tocou. Foi para cima da marcação do Juventude. Volta então com o Rodrigo Mendes. Chuva. Tabelando com o Fernando. Sobrou para Adriano Chuva. Vai para cima da defesa do Juventude. Ainda ele tentou o drible. Mais um. Conseguiu espaço. Meteu a cabeça na bola e está aqui. Voltou para Fernando. Chutou e a bola acabou explodindo ali no corpo do Renato. Volta o Grêmio. Adriano Chuva. Para cima de 2 jogadores. Recebeu o toque. É falta. Falta do Pereira para cima do Adriano Chuva num dos ataques fortes do Grêmio de novo aqui pelo lado direito. E o Juventude sente demais a pressão que o Grêmio exerce naquela do time grande que quer mostrar quem manda em casa. É o que o Grêmio está fazendo em relação ao Juventude com sucesso até agora. O Michel rente a linha para tentar impedir o apoio do Pedrinho. Não funcionou até agora para o Juventude. O Pedrinho sobe como quer. Olha só onde é posicionada a bola. E o Rodrigo Fabre, jogador que costuma bater muito forte dali. Pode até tentar o cruzamento se quiser. Preocupação total do sistema defensivo do Juventude. O Grêmio tem esta oportunidade aí no começo do jogo, antes dos 5 minutos. Fabre foi para o levantamento. Polga de cabeça. Acabou tocando ali junto com o Diego. E aí se complicou todo o Pereira, né? Na hora de afastar. Cedeu lateral para o Grêmio. Vai Pedrinho. Chuva se posiciona dentro da área. Ele faz o toque no Rodrigo Fabre.
Saiu com vantagem Michel. É o jogador do Juventude, Edmilson. Pressionado pelo Fernando. Falta do Fernando em cima do Edmilson. Confronto de muita marcação, de muito choque, né? O estilo gaúcho de jogar futebol nesta fase de quartas de final do Brasileirão. Este é Renato. Pereira. Jogador que teve destaque numa passagem pelo São Paulo. Aí atuando no interior do Rio Grande do Sul. Lá na frente, Gelfer. Marcação é do Cláudio Miro. Conseguiu levar vantagem, mas com falta, segundo Paulo César de Oliveira. Deslocando lá o camisa 9 da equipe de Caxias do Sul. Ricardo Gomes caminha de um lado para o outro. O Tite está ali à beira do campo. Aí o Grêmio de novo embora para o contra-ataque. Fernando marcando o Rodrigo Fabre. E a falta é pro Grêmio. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Além da pressão em campo, Juventude enfrenta a pressão da torcida do Grêmio, que não para um instante só aqui no Olímpico. Folga, tá marcado pelo Gelfer, vai aí avançando o zagueirão do Grêmio. Passe errado, vem ele controlando de novo a situação. Com vantagem o passe para Rodrigo Fabre. Abertura na esquerda para o Mendes, é momento para o Grêmio, cruzamento para o meio da área. Renato espichou a perna ali para fazer o corte. Adriano Chuva já estava pronto para marcar o primeiro gol aqui no Olímpico. Vai voltar o Grêmio. Passe do Rodrigo Mendes para o Gilberto. Foi para o fundo. Desvio na defesa. É mais um escanteio para o Grêmio. Com uma marcação muito intensa no campo do adversário. O Marcelo não tem marcação individual, mas por zona o Roger pega o principal articulador do Juventude. O Grêmio empurra o Juventude, que não consegue sair do próprio campo. E vai lá Rodrigo Fabre. Tentando imprimir um ritmo mais forte ainda nesses primeiros 7 minutos. Autorizado. Cobrança de escanteio. Vem Polga. Ele tentou tocar de cabeça. Cláudio Miro no rebote, bateu rasteiro, a bola passou de novo. Desviou na defesa, é mais um escanteio para o Grêmio. Impressionante o ritmo, né, da equipe do Tite nesse começo de jogo, antes dos 8 minutos. Conquistando o terceiro escanteio na partida. Aí a bola chutada pelo Cláudio Miro, ó, desviando na zaga do Juventude. Fabre saiu da esquerda, veio aqui para a direita então para fazer o levantamento. Outra vez no primeiro pau. E tá aqui. Escorou de cabeça, o Pedrinho vai deixando lentamente a bola sair pela lateral em favor do Grêmio. Não desiste, vai em busca do primeiro gol. O Juventude tem a vantagem dos empates, sempre é bom lembrar. Chuva, marcado ali pelo Felipe Alvim, deu corpo o jogador do Juventude e mandou seguir o Paulo César de Oliveira. Sai com o Michel, passou bem ali pelo Fernando em velocidade, tem habilidade com a perna esquerda. Outra vez Michel, ótima abertura lá para Itaqui. É o Juventude, sempre um time perigoso. Ainda o Itaqui, cruzamento para dentro da área em busca do Michel. Pedrinho antes dele fez o corte ali tocando de cabeça. Que é outra volta, né, nesse time do Grêmio. Afastado há um bom tempo, se recuperando de problemas musculares já, o lateral Pedrinho. Juventude ali tem a vantagem, né, segundo o Paulo César de Oliveira. Fernando ficou no chão. Edmilson tá na frente do Polga. Ainda ele tentando encontrar o espaço para bater pro gol. Conseguiu encontrar sim o Itaqui pela direita. Marcado pelo Gilberto, já fez o passe no Marcelo. Tenta pressionar o Gavião. É o Juventude prendendo bola, valorizando a posse de bola no campo de ataque. Gavião fez o giro em cima do Marcelo e ainda foi puxado pela camisa. Falta para o Grêmio. Eram 8 minutos desse primeiro tempo, quando pela primeira vez o Juventude encaixou o contra-ataque na velocidade do Michel e passou quase 1 minuto com o controle de bola no campo do Grêmio, que é o principal objetivo do Ricardo Gomes. Aí o torcedor do Grêmio, você acompanhando em todo o Brasil o começo, o princípio da fase de quartas de final, todas as emoções do Campeonato Brasileiro para você, assinante. Então logo termina o futebol, você vai ter a repercussão dos jogos de ida, né, desta fase de quartas de final, dentro do troca de passe no Sport TV. Tem mais jogos, os outros 3 jogos desta fase. 0-0. Atlético e Corinthians, Santos e São Paulo, Fluminense e São Caetano. O Fabre fazendo o passe errado, saindo lá de trás o Juventude. Índio. Batendo na frente ali para Edmilson. Sai da área, vem buscar jogo ali no campo de defesa. E o Roger é quem vai pressionar lá o Renato, hein? Curtindo uma de atacante, o capitão gremista zagueiro. Edmilson. Conseguiu receber ali do Gelfer. Trombou com o Anderson Polga, a vantagem é do Juventude. Michel. Marcelo tenta se deslocar.
Ainda o Michel segurou a bola, fez o cruzamento. Darley sai do gol então para fazer a defesa. Aí já subiu a bandeira dando impedimento do Rodrigo Mendes. Confirmação ali do Walter José dos Reis. Aí os gritos do Ricardo Gomes, né? Dá para se ouvir que ele quer o Michel no jogo, Maurício. É porque o Michel está eleito pelo Ricardo Gomes como a principal via de contra-ataque do Juventude. Sempre é procurado. Ele já teve 2, 3 boas arrancadas, mas em outras vezes não vence a marcação, como se estivesse tímido diante desse marcador. Por isso o grito do Ricardo Gomes. Vamos chegar em seguida a 11 minutos do primeiro tempo. Clássico gaúcho. Estádio Olímpico, jogo de ida da fase de quartas de final. Por enquanto, 0 Grêmio, 0 também Juventude. Olha como grita aí o Ricardo Gomes, ó. Enquanto a gente está revendo o lance do Felipe Alvim contra o Adriano Chuva. Tá jogando lá de trás o Juventude. Gelfer tocando de cabeça. Bola sobrando então para Gilberto. Rodrigo Mendes. Tá marcado pelo Índio, chegou por ali também o Marcelo. Roubou na bola, o Juventude vai se mandar para o contra-ataque. Lançamento do Índio. Pegou o Pedrinho fora do lugar, passe no Michel. Tem a marcação do ala do Grêmio aqui pela direita, ele tentou inverter, Roger bateu na bola. Tenta acalmar o Grêmio ali para sair jogando com qualidade. Passe lá na esquerda para Rodrigo Mendes. Vai ousando um pouco mais o Roger, né, nesse começo de jogo, ó, curtindo uma de lateral. Nos velhos tempos do Roger, ó, foi pro fundo, a zaga do Juventude afastou. Mais um escanteio pro Grêmio. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Quarto escanteio para o Grêmio em menos de 12 minutos de partida. Outra vez Rodrigo Fabre. Autorizado o levantamento no meio da área. Subiu ali para tocar o Felipe Alvim. Completa Índio. Marcelo tentava o passe de cabeça. Voltou para Gilberto. Bateu mal na bola, mesmo assim o Grêmio tem o rebote com o Anderson Polga. Vai avançando, ele chuta para o gol. A bola explodiu no Pereira. Fernando vai contra o Gelfer, acabou se complicando. Olha o Juventude, passe no Michel pela esquerda, pode pintar o primeiro, ainda Michel, passou pelo Roger, o zagueirão do Grêmio na bola, controlou a situação. O Michel está sentindo o jogo. Ele é melhor jogador do que está sendo nessa partida e ele tem vantagem, ele tem espaço, ele joga 1 contra 1 e agora perdeu a grande chance do Juventude de sair na frente na jogada de alta velocidade. Ele sente muito a partida, Michel do Juventude. Olha o Grêmio na resposta com o Fabre. Recebeu do Gilberto, limpou a marcação do Índio e foi atingido. Alta pro Grêmio aí no lance, ó, enquanto você está revendo o Michel entrando na área, tentando passar pelo Roger. Mantendo a regularidade, né, dos últimos jogos. E aí sem a falta do Índio em cima do Rodrigo Fabre. Vamos para quase 13 minutos e meio. Falta para o Grêmio e é para Rodrigo Fabre, o goleador do campeonato. Diego levantou a mão ali, pedindo 2, 3 jogadores na barreira. É de muito longe, mas o Fabre, né, em se tratando de Rodrigo Fabre, a gente sabe como é que é. Vem pancada. Autorizado, foi na perna esquerda, a bola passou longe ali do gol do Diego. Mas deu para assustar o torcedor do Juventude em Caxias e em todo o Brasil. Vai de novo a cobrança do Fabre. Buscando o ângulo do goleiro Diego e a bola passando ali sem muito susto não. Para o capitão da equipe do Juventude. Ricardo Gomes de um lado, Tite do outro. Confronto de 2 jovens treinadores. Trazendo as suas equipes, né, na fase decisiva deste campeonato brasileiro. Veja que não há ninguém fazendo marcação individual de um time ou de outro, mas a marcação por zona do Grêmio sobre o Michel é defeituosa. Ele já ficou frente a frente com o Pedrinho sem cobertura, agora ficou diante do último homem que era o Roger, aí foi um fracasso pessoal do Michel, mas ele está com espaço para jogar e o Grêmio não marca bem essa jogada do Juventude. Primeiro gol da fase de quartas de final lá no Mineirão, Gil para o Corinthians que joga com a vantagem dos empates. Vai ampliando ainda mais, né, a sua vantagem, 1-0 em cima do Atlético Mineiro. A gente falava da campanha do Grêmio aqui no Estádio Olímpico, né, Jader? O Grêmio tem um aproveitamento aqui dentro de 75%. Em 12 jogos, venceu 8 partidas, empatou 3 vezes e sofreu apenas uma derrota para o Guarani no dia 22 de agosto, 2-0. Marcou 25 gols e sofreu apenas 9 aqui no Olímpico. Impressionante os números, assim como o Juventude, né? Já já o Luciano, eu sei que vai trazer aí a campanha do Juventude jogando no Alfredo Jaconi, que são números que impressionam realmente. A bola sobrou ali tranquila para Darley.
sempre, né, tentando ligar rapidamente lá com os homens de frente, o Rodrigo Mendes e o Adriano Chuva. Sobra do Fernando. Tenta levantar o Grêmio aqui pelo lado direito, o Rodrigo Mendes. Passe foi mal feito, Felipe Alvim cortou. Adriano Chuva foi para a disputa com ele. No bate-rebate, Pedrinho completa lá para o campo de ataque. E agora a falta do Felipe Alvim em cima do Adriano Chuva. E ficaram ali no empurra-empurra os dois jogadores, ó. Quando o Chuva dominava, foi puxado pelo Felipe Alvim. A falta bem marcada pelo Paulo César de Oliveira. Olga. Arriscando também no ataque. Bom lançamento para o Pedrinho. Tem espaço. Foi para o drible. Na perna esquerda ele chutou na rede pelo lado de fora. Bastante participativo também, né, Maurício? O Pedrinho nesse princípio de jogo. É um duelo muito particular aqui pelo corredor de campo próximo das sociais, porque o Pedrinho sobe, mesmo que o Michel fique solto às costas dele, ele sobe do mesmo jeito e acaba de criar uma boa chance de gol, porque o Michel não acompanha para poder jogar às suas costas. Então é um duelo muito equilibrado, muito interessante até agora na partida. E agora o Paulo César de Oliveira pegou uma falta do Polga em cima do Gelfer. Ali no meio. O jogador do Grêmio da seleção acabou não gostando não da marcação do árbitro. Vem o Juventude com o Edmilson. Marcelo pediu pelo meio, o passe era para ele, mas foi muito curto. Aí dificultou a vida do Marcelo, né? E facilitou a do Roger. Sai o Grêmio com o Gilberto. Tentou o lançamento para a velocidade do Rodrigo Mendes. Antecipação do Índio. O Mendes foi lá para tentar roubar. Olha o Índio se complicando. Mas recebendo a falta do Rodrigo Mendes, aplaudido pelo torcedor pela bravura no lance. Você tem os números da campanha do Juventude jogando no Jacone aí, Luciano? É impressionante mesmo, Jader. Foram 13 partidas, 11 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Perdeu para o Corinthians, 1-0 no dia 25 de setembro. Não só... Oi, 11 vitórias em 13 jogos. É realmente números que impressionam, não? E levam o Juventude para essa fase com todas as condições de brigar também com os outros times. Não anima tanto é a campanha do Juventude fora de casa, viu, Jader? Apenas 25% de aproveitamento em 12 jogos. Foram apenas 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Marcou apenas 11 gols e sofreu 18. São os números, os detalhes deste campeonato brasileiro envolvendo o Grêmio, envolvendo o Juventude, que você acompanha com o Luciano Calheiros, que está lá no gramado acompanhando de perto toda a movimentação dos dois bancos, né? Do lado do Ricardo Gomes e do lado do Tite. Marcelo agora cavou um arremesso lateral para o Juventude, chutando a bola em cima do Gavião. Juventude que pouco chegou, né? Nesses primeiros 18 minutos de jogo aqui no Olímpico. E tá aqui com o Edmilson. Ainda ele cercado por dois, vem Gilberto como o terceiro homem, né? Para auxiliar ali o sistema defensivo. E sai jogando com a habilidade de sempre. Tentou passar pelo Fernando, experiente, veterano, abriu as pernas e conseguiu tocar a bola para fora. O Juventude já equilibrou a partida, ele já não sofre aquela pressão inicial que o Grêmio impôs de 6, 7 minutos em que o Juventude sequer passava a metade do campo. Porque passou a trocar passes e a encontrar Michel no contra-ataque, que não está puxando bem esse contra-ataque, mas tem espaço para puxá-lo. A partida agora é igual. E o Grêmio vem de novo com o Rodrigo Fabre e o Rodrigo Mendes. Está aí o Fabre. Na frente o passe era para Fernando, estava de costas para a bola. Volta o Juventude para o contra-ataque, Gelfer. Abrindo para Marcelo. Olga sai de um lado, vai lá para o outro, né? Para cometer a falta em cima do Marcelo. Olga que esteve na Coreia, né? No amistoso da seleção brasileira, não foi utilizado e chegou há 2 dias aqui, a capital do Rio Grande do Sul. Essa situação toda, inclusive, Jader, aborreceu bastante o Tite. Ficou irritado porque destacou, né, que o Polga foi o único jogador convocado dos 8 times classificados para essa fase decisiva. É verdade, convocado pelo Zagallo. Olha o Juventude, Gelfer tocando de cabeça, Danley sai do gol tranquilamente ali então para segurar firme. E o Zagallo já tem, né, na história, um episódio que causou muita revolta aqui dentro do Estádio Olímpico. Foi em 97, o Grêmio disputava a fase decisiva da Libertadores, acabou perdendo para o Cruzeiro, sem o seu melhor jogador naquela ocasião, o Paulo Nunes, goleador do Campeonato Brasileiro anterior, de 96, acabou sendo convocado e muito pouco utilizado pelo Zagallo. Vamos aí para 19 minutos e 50, quase 20 deste primeiro tempo no Olímpico. 0 para o Grêmio, 0 para o Juventude. A se manter esse resultado, o Juventude vai jogar por um outro empate na quarta-feira lá em Caxias do Sul para garantir a sua vaga
na fase semifinal do Campeonato Brasileiro. E agora chamou ali, ó, o Paulo César de Oliveira. Ele tá chamando o Rodrigo Mendes. E o Índio. E o Índio para conversar, porque os dois já estão se desentendendo há algum tempo aqui no campo. Então ficaram trocando ali alguns elogios ali entre os dois. E o Paulo César de Oliveira agora tá levando uma conversa ali, dizendo que acabou, né? Que é a última chance para os dois. Vai esquentar ainda mais essa rivalidade, né? Começam a aparecer também os duelos particulares. Índio e Rodrigo Mendes, então, tiveram atenção chamada ali pelo Paulo César de Oliveira. Já você vai acompanhar aqui o gol do Corinthians, lá diante do Atlético Mineiro, que dá mais vantagem ainda ao time do Carlos Alberto Parreira. Vamos então lá ao Mineirão, Mário Henrique. 1 para o Corinthians, gol de Gil, 0 para o Atlético Mineiro. Bola na direita para o Vampeta, o Gil tá aberto sozinho na direita, bola para o Gil, dominou, bateu, gol! 1 para o Corinthians, que joga por 2 empates, 0 para o Atlético Mineiro. Único gol por enquanto desta fase de quartas de final. Fluminense e São Caetano, Santos e São Paulo. E aqui Grêmio e Juventude, os 3 jogos no 0 a 0. Folga, sobe de cabeça Pedrinho. Errado ali pelo meio, vem o Juventude, Pereira disparou a bomba, pegou mal na bola, ela foi para fora. O Juventude decididamente está colocando no seu lado esquerdo de ataque todas as fichas, porque o Edmilson, que costuma atuar aberto pela direita, está se deslocando para tentar fazer combinação com o Michel em cima do Pedrinho. Não está tendo resultado nos últimos minutos, mas a insistência é por atacar o lado em que o Pedrinho defende, a direita, aqui à esquerda das cabines, lado direito da defesa do Grêmio. Aliás, né, Maurício, essa era uma preocupação durante toda a semana do técnico Tite, porque os 3 jogadores que ele perdeu, curiosamente ou por coincidência, os 3 atuam mais pelo lado direito. Justamente o Anderson Lima, o Tinga e também o Luiz Mário. E o Grêmio que chega aqui pelo lado direito com o Pedrinho, recebeu um passe muito forte do Fernando. Vai o Pedrinho, voltou a bola para Rodrigo Mendes, pode disparar a bomba, outra vez pegou mal na bola, isolou, jogou longe do gol do Diego. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem, agora ainda melhor. Lembrando que na Série B do Campeonato Brasileiro já estamos na fase semifinal. Ontem os jogos de ida, o Criciúma conseguiu vencer o Santa Cruz lá em Recife por 1 a 0 e em Jundiaí o Fortaleza disparou 6 a 1 para cima do Jundiaí. Fortaleza e Criciúma se credenciando então a disputar a divisão de elite do futebol brasileiro em 2003. No meio de semana tem a definição das duas equipes que irão passar então para a primeira divisão no próximo ano. E é claro, com cobertura ao vivo e exclusivo do Sport TV e também dos canais Premier Esportes. A gente falava da questão do aproveitamento dentro de casa, depois do lance, já. Com o Michel trazendo o Juventude aqui pela esquerda, o levantamento na área. Claudio Miro antes que o Gelfer pudesse subir para tentar o cabeceio. Gilberto foi lá com muita disposição, evitou que a bola saísse pela lateral. Seria para o Juventude. Ficou preso ali diante do Itaqui. Completou lá para o meio. Índio. Quando bola para Renato, é o Juventude se articulando, se organizando ali pelo meio campo. Na esquerda, Felipe Alvim. Passou por 2 jogadores, foi tocado pelo Rodrigo Mendes, falta. Luciano. A gente falava da questão dos aproveitamentos e você citou agora a Série B. É realmente muito impressionante os números do Criciúma jogando no Heriberto Rios. Em 13 jogos, venceu 12 e empatou 1. Fator local fazendo a diferença tanto na Série A quanto na Série B, né, desse Campeonato Brasileiro. Até por isso muita gente já está credenciando o Criciúma como um favorito aí a uma das vagas na Série A. Em função disso, né, Jader? Conseguiu uma boa vitória lá em Recife, venceu o Santa Cruz no Arruda, que não é uma tarefa nada fácil, venceu por 1 a 0 e agora vai decidir lá em Criciúma. Vendo a torcida do Juventude aqui, hein? Fazendo festa porque o momento é bom, é falta. Do lado esquerdo vai o Felipe Alvim, levantamento, foi bem aberto. Buscou o Índio lá do outro lado, escorou para o meio, Claudio Miro completa ali quando já fechava para tentar a posse de bola o Gelfer. Ninguém do Grêmio acompanhou, outra vez Felipe Alvim. Pereira, Juventude começa a se soltar um pouco mais na partida, né? Tentando imprimir seu ritmo. Fernando vai organizando o meio campo do Grêmio. Passe para Adriano Chuva, ele tentou o complemento da jogada à frente do Itaqui. Vantagem para o lateral do Juventude.
Tá desesperado aqui o Ricardo Gomes, porque o Gelfer tá caído e sentindo muito lá na área do Grêmio. E o Paulo César de Oliveira não viu ainda. Enquanto isso, o jogo está rolando aqui pelo lado esquerdo, com o Pedrinho controlando a situação e saindo ali pelo meio. Um dos prejuízos maiores do Grêmio nos seus 3 desfalques, o maior de todos eles é Paulo César Tinga. O Grêmio perde em eletricidade, em avanço, em passagem de fase de defesa para o ataque, porque todo o dínamo do meio-campo do Grêmio é o Paulo César Tinga. Fernando é bom jogador, tem bom passe, mas não tem a tal eletricidade a que o Grêmio está acostumado com o Paulo César Tinga. É uma grande perda. O Tinga, que está fazendo tratamento intensivo na coxa, ele sofreu uma lesão muscular e é dúvida, inclusive para o jogo de quarta-feira lá no estádio Alfredo Jaconi. Olha o Gilberto, toda a dificuldade do Grêmio para controlar a bola, para tentar manter no campo do inimigo. E o Juventude então consegue aproveitar ali para tentar puxar o contra-ataque. Rodrigo Fabre na proteção, auxiliando o sistema defensivo, roubando bola. Adriano Chuva, com o passe lá na esquerda para Gilberto, tem liberdade. O cruzamento saiu para o meio da área antes do Rodrigo Mendes. Renato cortou para escanteio. E foi de pé em pé, né? Com velocidade, com rapidez, que o Grêmio pressionou o Juventude. Consegue cavar aí o seu 5º escanteio na partida com 26 minutos e 20 deste primeiro tempo. Várias vezes o lance para você, o Rodrigo Mendes se lamentando. Rodrigo Fabre colocado lá para o levantamento. Folga, Claudio Miro, Fernando, todos dentro da área. Vem a bola aberta. Subiu a defesa. Volta o rebote do Folga, ele colocou para o meio da área, já subiu ali a bandeira. E o impedimento do Claudio Miro e do Adriano Chuva. Você percebe maturidade de um time quando acontece, por exemplo, o que houve agora no time do Juventude. O Marcelo foi dar um chapéu no meio-campo, perdeu o contra-ataque e escanteio. Antes da cobrança do escanteio, o Felipe Alvim encostou no Marcelo, disse tudo que tinha direito e o Marcelo, sabendo que errou, aceitou e assim ficamos. O Juventude sabe quando erra e tem por isso esse equilíbrio no jogo no momento. Olha o Gelfer tocando bola na frente, Marcelo chutou, Claudio Miro afastou. Vem de novo o Juventude, Edmilson tentou de bicicleta, jogou para fora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Darley, refeito do susto, e o Juventude começa a gostar do jogo aqui no Olímpico. Não é à toa que chegou em 4º lugar e foi o melhor gaúcho no campeonato. Tem uma falta agora o time do Tite. E o Ricardo Gomes pedindo atenção lá para o Michel. Aí de novo o lance da falta, o Grêmio vai subindo com o Gilberto. Tabelou com o Rodrigo Mendes, outra vez Gilberto. Triangulação, agora vai chegar lá Fernando e também na passagem Roger. Vai curtindo uma de lateral, o Gilberto está caindo pelo meio. Roger vai para o fundo, o espaço ele teve para o cruzamento. O Renato deu esquisito para trás de rosca. Mais um escanteio para o Grêmio. O 6º na partida. Aí de novo a jogada de aproximação do Roger. E o Renato dando de canela pela linha de fundo. Rodrigo Fábio outra vez, Gilberto colocado ali na posição do rebote na entrada da área. Claudio Miro, Anderson Polga, Rodrigo Mendes. Os homens do Grêmio contra a defesa. Olha o Adriano Chuva tocando. Olha Claudio Miro perdendo a chance. Voltou para Gilberto. A abertura na esquerda foi a melhor chance do Grêmio. Para Rodrigo Fabre. Para cima na marcação de 2. Tá preso o Fabre. Fernando tenta auxiliar. Conseguiu o cruzamento para o impedimento lá do Rodrigo Mendes. Agora que chance perdeu o Claudio Miro, Maurício. A defesa que fez o Diego é de cinema. Ele caía para um lado, fez com o pé do outro lado. O Claudio Miro, por zagueiro, não teve a tranquilidade de olhar. Você está vendo de novo? Ele não teve sequer a tranquilidade de poder ver para onde estava caindo o Diego, porque o Diego escolheu um canto e com a perna no reflexo evitou aquele que seria o gol do Grêmio, a melhor chance da partida até agora. Olha o Santos abrindo vantagem e revertendo a vantagem do São Paulo lá na Vila Belmiro. Alberto, 1 para o Santos, 0 para o São Paulo. Fluminense e São Caetano 0 a 0, Grêmio e Juventude 0 a 0 aqui no Olímpico. Gilberto. Batendo bola ali para Gavião. Anderson Polga. Tentou o cruzamento lá para o meio da área. Vai subir Rodrigo Mendes. Volta Gilberto. Escurou outra vez para Rodrigo Mendes. Tem a marcação do Índio. Ainda Rodrigo. Fechou também o Itaqui. Ele adiantou demais e a bola foi para fora. E agora vai pintar cartão, hein? Amarelo para o Índio. E também para o Rodrigo Mendes. Amarelo para o Índio, para o Rodrigo Mendes. 2 jogadores que não estão pendurados.
Portanto, aí não preocupa tanto para o próximo jogo. E que jamais poderão dizer que tomaram esse cartão por desaviso. Paulo César os reuniu no grande círculo e disse que não queria mais conversa. E se deem por felizes que depois desse aviso, o Paulo César não queimou etapas e foi direto para o vermelho. Eles têm enfrentamento direto, o Rodrigo e o Índio, e o futebol é de choque. Se ficarem se estranhando, ou os dois ou um deles vai mais cedo para chuveiro. David amplia a vantagem do Corinthians lá no Mineirão. 2 para o Corinthians, 0 para o Atlético Mineiro. Olga. Índio levando vantagem sobre Rodrigo Mendes. Avião foi enganado ali pelo kick da bola, mas voltou para retomar e evitar que Marcelo então puxasse o contra-ataque do Juventude. Adriano Chuva, de calcanhar na passagem do Pedrinho. É o Grêmio chegando. Passe na frente para Rodrigo Mendes, foi atingido o Pedrinho e aí vai pintar cartão. Mais um para o Juventude. Pereira. É, o número 8, Pereira, esse sim, esse estava pendurado, portanto o terceiro dele está fora do jogo. Quarta-feira lá no Alfredo Jaconi. E aí toda a preocupação do Diego, né? Porque tem Rodrigo Mendes, tem Rodrigo Fabre. Tem um arsenal completo, o Grêmio se quiser, né? Tentar arriscar daquela distância. E o Marcelo no lance anterior tentou outro chapéu em cima do Gavião, perdeu a bola, o Ricardo Gomes outra vez reclamou e se o Marcelo seguir nessa vida pode perder a vaga no time para este jogo pelo menos no segundo tempo. Rodrigo Fabre desistiu da cobrança, deixou para o seu xará o Mendes. E o Diego colocou 3 jogadores na barreira, o Fernando, o Pereira e o Gelfer. Vamos ver de que maneira o Rodrigo Mendes vai se comportar nessa cobrança de falta. Momento de expectativa aqui no Olímpico. Autorizado, apenas colocou para o meio da área. Era para o Polga. Acabou afastando a defesa do Juventude, completando ali Marcelo. Michel, antes dele Roger. A cobertura cedendo o lateral para o Juventude. Jader, a gente sabe que o Flamengo lá no Rio de Janeiro está se reestruturando, está reformulando sua comissão técnica e 3 opções começam a ganhar força para dirigir o time na próxima temporada. Uma delas seria a permanência do Evaristo Macedo. A outra é o técnico Vanderlei Luxemburgo, que hoje está no Cruzeiro. E a terceira, que vem ganhando muita força, está aqui na beira do campo, Ricardo Gomes. Muito já se ouviu falar, né, de que o Ricardo já teria inclusive acertado com o Flamengo para 2003. Mas, claro que nesse momento de definição, né, tudo não passa de especulação. Pedrinho. Adriano Chuva contra o Felipe Alvim, outra vez atingido o atacante do Grêmio. Marcação muito forte do Juventude, né, Maurício? Coletivamente o Juventude faz muito boa partida, mas 2 jogadores fundamentais no Juventude têm atuações individuais ruins. O Michel e o Marcelo são os que chegam de trás para se somar a atacantes e atuam o Marcelo desligado da importância do jogo, tentando chapéu a todo momento, e o Michel sentindo o peso da partida. Não consegue superar a marcação adversária e tem espaço para isso. O Grêmio que se coloca todo no campo do Juventude, à exceção do Roger e do Claudio Miro. Gavião. Tem dificuldades para fazer o passe, o Juventude todo fechado. Polga. Viu bem ali o Adriano Chuva, não conseguiu dominar. Renato acabou afastando. Completa Claudio Miro de cabeça. Aí o Adriano Chuva escorando para cima do Renato. Felipe Alvim perdeu para Pedrinho. Aí o lateral do Grêmio. Ainda ele na perna esquerda, o cruzamento é para Rodrigo Mendes. Índio tocou de cabeça. Rebote do Gilberto nas mãos do Diego. Gol do Santos para você acompanhar na Vila Belmiro. J. Júnior, 1 para o Santos, Alberto 0 para o São Paulo. Tá chegando de novo para ajudar o Rafael lá. Renato colocou na área. Alberto, atenção, Elano. Alberto, gol! A Juventude tentava um ataque enquanto você viu o gol do Alberto, mas posse de bola é para a equipe de Caxias do Sul depois que Roger afastou. Michel vai para cima do Pedrinho, tendo também a companhia do Fernando. Viu bem atrás o Pereira. Por elevação, o toque no Edmilson. De primeira tentou o Marcelo, afasta Anderson Polga. Caiu no meio para Rodrigo Mendes. Levantamento no Adriano Chuva, antes dele Felipe Alvim de cabeça. Mal Pereira para o lance, o Rodrigo Mendes. Abertura para Adriano Chuva e a chegada do Renato por baixo. E o Paulo César de Oliveira vai lá conversar com o zagueiro do Juventude e apresenta o cartão. É o terceiro cartão amarelo do Juventude só nesse primeiro tempo. Temos aí agora 35 minutos, quase uma média de 1 cartão a cada 10 minutos. Renato, por esta entrada aí no Adriano Chuva, então, o terceiro cartão do Juventude.
E grita, né, o Ricardo Gomes lá na beira do campo, enquanto o Tite vai do reservado à beira do gramado. O torcedor do Grêmio volta a se manifestar um pouco mais forte aqui no Olímpico. Incentivando o time, tá aí o Tite. Rodrigo Fabre vai ser autorizado para a cobrança da falta. Foi para o levantamento, fechado, subiu o Renato, escorou de cabeça e cedeu outro escanteio para o Grêmio. É o 7º neste primeiro tempo. Você viu o Diego orientando ali o Gelfer, que voltou para auxiliar o sistema de defesa do Juventude. Autorizado o Rodrigo Fabre. Partiu para o levantamento, fechado, o Diego. Estava pressionado, mesmo assim conseguiu aliviar. E completou o Marcelo pela linha lateral. O Grêmio todo no campo do Juventude. Gilberto para Rodrigo Mendes. Toque da defesa, mais um escanteio. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pênalti ATF. Flexível como o seu pé. Aí de novo Anderson Polga, Claudio Miro, todo mundo dentro da área. Vai ser autorizado o Rodrigo Mendes. Partiu para o levantamento, toque de cabeça do Fernando e a bola foi pela linha de fundo. Mas bateu por último no jogador do Juventude, outra vez escanteio para o Grêmio. O 9º. Juventude não consegue afastar e o Grêmio pressiona. Pedrinho ensaiou uma corrida ali, né, para jogar curto. Na cobrança do escanteio, tentar o cruzamento, desistiu. Fabre. Diego pressionado de novo, consegue afastar. Tenta aproveitar o rebote, Gilberto. Aí o Fernando. Jogador que pouco apareceu nesse primeiro tempo. Passe na esquerda para Michel. Ricardo Gomes pediu para ele ir para cima da marcação do Pedrinho. Lançamento na frente, olha o Juventude. Edmilson, Anderson Polga apareceu para cortar. Felipe Alvim e o passe errado. O Fernando é um jogador de marcação, ele faz um trabalho silencioso mesmo e a primeira vez em que conseguiu se soltar da posição defensiva para frente foi esta. Mas o Michel não conseguiu, embora tenha tido vantagem agora para fazer o cruzamento, ele não conseguiu colocar a bola com certeza, com precisão para o Fernando. Foi a primeira vez que o Fernando, que marca extraordinariamente no meio, conseguiu se projetar e ter a bola no pé. Em seguida nós vamos mostrar para você, assinante em todo o Brasil, o segundo gol do Corinthians lá no Mineirão. Gol do David, 2 para o Corinthians, 0 para o Atlético Mineiro, já já. Aldemiro. Ele fica retraindo bola aqui no campo de defesa, o torcedor perdeu a paciência, né? Tem muita gente lá pedindo para o time partir para cima. Aldemiro. Vem no meio ali para o Chuva. Se complicou na hora do domínio, marcado pelo Renato. Ainda o Adriano Chuva ciscou de um lado para o outro, foi para cima, levou vantagem. Ainda o Adriano em velocidade para o meio da área, tentou o passe, trombou com a defesa. Completa lá de qualquer maneira o Itaqui tocando bola para fora. No mano a mano deixaram o Adriano Chuva com a defesa do Juventude. Aí o Pedrinho jogando com o Fernando. Aí o camisa 7 do Grêmio tentou o drible em cima do Michel. E consegue escanteio, hein? Na disposição, quando o Michel já protegia a bola. Fica discutindo ali o Michel com o Walter José dos Reis, escanteio para o Grêmio. Conseguiu o escanteio, entre outros motivos, porque ele, Fernando, estava ligado no jogo e o Michel não. 10º escanteio para o Grêmio em 38 minutos e 40 deste primeiro tempo. Autorizado o Rodrigo Fabre. No meio, Diego de novo afastou. No rebote, Gavião pegou mal na bola, direto pela linha de fundo. Mário Henrique no Mineirão, 2 para o Corinthians, 0 para o Atlético Mineiro, gol de David. Vamos lá. A bomba do David! Gol! Bancada do David do meio campo, né? Ali, de muito longe. E a marcação do segundo gol da equipe do Corinthians. Falta para o Juventude, está sentindo ali o Edmilson. A atuação coletiva do Juventude é melhor que a do Grêmio, que começou pressionando, teve oportunidade de gol no início, depois teve no momento em que já não estava bem no jogo, a melhor de todas que o Claudio Miro chutou e o Diego fez milagre. Coletivamente o Juventude marca melhor, tem melhores saídas para contra-ataque e aí entra o problema que está enfrentando. Alguns dos seus jogadores fundamentais não fazem boa atuação individual. O Grêmio tem o Rodrigo Mendes, que agora conversa com o Índio bem pertinho um do outro. O Rodrigo Mendes muito bem marcado. De outra parte, o Rodrigo Fabre encontra a marcação, hora do Pereira, hora do Fernando, e não consegue se soltar dela. E o Gilberto, mesmo que o Juventude não ataque por lá, o Gilberto não consegue ter liberdade no campo do Juventude.
E o que discute o Rodrigo Mendes com o Índio é impressionante realmente, né? Estão os dois lá, um vira para o outro. Não sei se estão conversando, se estão se prometendo, certo? Estão muito próximos ali. Esse duelo já tem marcado o jogo desde o início. Itaqui, cobrança de falta para o Juventude, autorizado, chutou de longe, a bola passou sobre o gol do Darley. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Oi galera, eu sou Luciana Furlan e junto com o Sport TV estou participando da campanha Natal Sem Fome. Participe você também. Você viu ali que o Atlético diminuiu lá no Mineirão. Gol de Mancini. 1 para o Atlético, 2 para o Corinthians. Vantagem por enquanto da equipe paulista, né? Que vai jogar a segunda em casa. E já jogava com resultados, por resultados iguais. Impressionante o Mancini nesse Campeonato Brasileiro, né, Jader? É o jogador de defesa, a gente trouxe essa informação na semana passada, né? Mas é o jogador de defesa que mais vezes marcou gols em todas as edições do Campeonato Brasileiro. E o lateral esquerdo do Atlético, Michel, acaba de empatar o jogo. 2 para o Atlético, 2 para o Corinthians. Grande jogo lá no Mineirão também. E as 4 grandes jogos, né? Nesta fase de quartas de final do Brasileirão, você só tem a ganhar, você assinante Premier em todo o Brasil. Na arte da defesa, não de fazer falta, de marcar e tomar bola, ninguém no Brasil está jogando o que Roger joga de zagueiro. Ele desarma sem tocar no adversário. Ele que está com a bola aí, ó. Faz uma atuação sem erros o Roger na defesa do Grêmio. Nós vamos caminhando para o final do primeiro tempo aqui no Olímpico. O torcedor do Grêmio está meio quieto na arquibancada, do Juventude. Por enquanto tranquilo, né? Afinal de contas é resultado que interessa ao time de Caxias do Sul. Terminou em 4º lugar na fase classificatória, o Grêmio foi 5º e por isso o Juventude joga por 2 empates neste mata-mata. Vai segurando o Grêmio dentro do Olímpico. Toque de cabeça lá do zagueiro Índio, direto pela linha de fundo. 42 minutos passados deste primeiro tempo, tá aí o Grêmio com o Darley. Posicionamento do Adriano Chuva, lá e o sistema de defesa do Juventude. Aí o Adriano Chuva tocou na cabeça ali do Felipe Alvim, que ficou sentindo. Despachou a zaga da equipe de Caxias. Claudio Miro quase se complica. Momento em que o Gelfer apertava por ali. Vem então Polga. Subindo para o campo de ataque. Batendo na bola, tentando chegar no Rodrigo Fabre. Antes dele, Renato. Mais um arremesso lateral para a equipe do Tite. E agora tenta orientar um pouco mais seus jogadores. Claro que o tempo vai passando e a preocupação do Grêmio vai aumentando. Olha o Fabre, buscando o posicionamento, ele tentava o passe no Rodrigo Mendes, afastou a defesa. Volta Claudio Miro, tá pressionado aí por 2 jogadores, atingido pelo Marcelo, falta. Uma coisa é certa, se o Grêmio quiser mudar o ritmo do jogo, só ele, Grêmio, é que vai poder fazer isso. Para o Juventude tá perfeito, não tem o que fazer de melhor. Mas olha aí. Olha o contra-ataque, vem Claudio Miro na proteção, quando o Gelfer de novo tentava a velocidade, né, para ir para dentro da área do Darley. Mas o Grêmio, como está bem marcado, acaba reduzindo a velocidade da execução das suas jogadas e aí não consegue superar a marcação do Juventude. O ritmo fica lento, o que serve ao Juventude, não ao Grêmio. Vila Belmiro, Kaká empata para o São Paulo, 1-1, Santos e São Paulo. Também no duelo regional por este Campeonato Brasileiro. Lateral aqui para o Juventude, vai o Felipe Alvim. Comando larga distância, né? Mandou todo mundo lá para dentro da área. Felipe, Olga subiu, não achou nada. Pedrinho então completa para o Grêmio. Tenta botar para correr o Adriano Chuva. Tem a marcação do Pereira. Domina Adriano. Quis enfeitar ali, passar de balãozinho, não conseguiu. Retoma o Juventude pela esquerda com o Felipe Alvim. Sempre uma jogada forte da equipe de Caxias. Entre as pernas do Fernando, apenas protegeu o volante do Grêmio e está jogando por ali. Tem Gilberto avançando. Prefere evoluir um pouco mais o Fernando, aí se complicou todo na hora de tentar o passe. Vai voltar o Juventude. Fernando um tanto quanto sem ritmo ainda, né, Maurício? O Fernando do Grêmio, né? Fernando do Grêmio, de exato. fato. Como fica sem ritmo, ele que não é um jogador já de velocidade, ele tem a passada larga, ele sem ritmo fica com problema, o meio-campo fica mais lento também. Se do lado do Grêmio o Roger está jogando tudo isso, do lado do Juventude também na arte da defesa, da boa marcação, Fernando está insuperável. Felipe Alvim, passe muito forte, a bola mesmo assim chegou lá na frente para o Michel. Cobertura da zaga do Grêmio, Pedrinho toca de qualquer maneira no meio. Deu um choque ali do Pereira com o Fernando.
Agora falta em cima do Gavião. Subiu a placa agora, Jader, 1 minuto. Passamos dos 45, temos menos de 1 minuto então para a bola rolar aqui no Olímpico, por enquanto 0-0. Resultado que vai levando o Juventude a jogar por outro empate lá em Caxias do Sul na próxima quarta-feira para chegar nas semifinais. Gavião protege bola, tenta uma última investida o Grêmio nesse finalzinho de primeiro tempo. Fabre buscou cavar a falta, não conseguiu. Passe no Michel. Pedrinho fechou por ali, conseguiu retomar para o Grêmio então com o Gavião. Fernando escorou em cima do Pereira. Ótimo passe lá para Rodrigo Mendes. Devolução para ele na tabela com o adversário. Ele trombou com o Fernando. Vantagem é para o time do Juventude. Polga. Olhou para o meio da área, não tem ninguém. Ainda Polga. Outra vez o passe errado. O jogo é truncado aqui no Olímpico. Aí o Renato completou, deu um balão para o alto. A bola vai saindo em lateral para a equipe do Grêmio com o Pedrinho. E aí está, final de primeiro tempo no Estádio Olímpico. Algumas vaias da torcida gremista. 0 para o Grêmio, 0 para o Juventude. Nós vamos ao gramado com o Luciano Calheiros. Ouvi aqui o Michel, que criou diversas oportunidades, mas falta, né, Michel, acertar esse último passe. Verdade, a equipe está trabalhando muito bem a bola. Tivemos algumas oportunidades de gol, estamos trabalhando muito bem a bola no meio campo, mantendo a posse de bola, que é importantíssimo. Agora a próxima que surgir, a gente vai tentar marcar e dar vitória para o Juventude. Tá certo, a palavra aí do Michel. Os jogadores do Grêmio também vão deixando o gramado por aqui. Vamos aproveitar aqui para ouvir o capitão gremista, o Roger. Roger, o Grêmio teve uma certa dificuldade nesse primeiro tempo, principalmente ali na defesa. Não, nós criamos muito. Tivemos um volume de jogo muito bom, eu não vejo assim. Nós estamos tendo um pouco de dificuldade no balão, que eles estão conseguindo dar a casquinha. Nós temos que, se não ganhar, acompanhar o filtro. Fechado, como fez referência o Tite. O Juventude joga o jogo com naturalidade. Apenas tem o prejuízo, teve nesse primeiro tempo, de alguns jogadores fundamentais, como Marcelo e Michel, que ficaram aquém da expectativa. Jader. Diga. Tá aqui o Ricardo Gomes. Esse segundo tempo, Ricardo, o que você procurou conversar com seus jogadores? O que você está pedindo para esses 45 minutos finais? Nós temos que jogar um pouquinho mais rápido no meio de campo, porque é onde o Grêmio gosta de recuperar essa bola e partir em velocidade. E 2 vezes que tentamos segurar a bola, nós estamos levando vantagem na frente, temos que insistir com essa jogada. É um jogo extremamente disputado, que raríssimas oportunidades, uma por cada parte. Eu acredito que vai ser assim o tempo todo. Muito bem, Tite de um lado, Ricardo Gomes do outro. Você acompanhando então a palavra dos dois treinadores com o Luciano Calheiros antes do início desse segundo tempo. Tudo pronto para começar os 45 minutos decisivos de Grêmio e Juventude nesta arrancada da fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro. Vantagem dos empates é do Juventude. Vamos aí então para os 45 minutos finais aqui no Olímpico. Saída de bola pertencendo ao time do Juventude. Vai apitar, vai autorizar o Paulo César de Oliveira. A bola rolando e você, assinante em todo o Brasil, com as emoções de mais 45 minutos importantes deste Campeonato Brasileiro. Aí o Marcelo está protegendo ali de primeira para cima do Gavião. Tocou por último o Rodrigo Mendes, arremesso pro Juventude. E tá aqui. Viu bem a subida do Fernando. Vai lá o experiente volante do Juventude. Ainda ele arriscou pro ataque. A bola foi tocar no Claudio Miro. Rebote do Marcelo. Itaqui colocado atrás. Tá fechando por ali o jogador do Grêmio. Vai sobrar para o Itaqui. Entrou na área, deu de bico. A bola tocou no corpo do Roger e o Grêmio conseguiu escapar ali da chegada do Juventude. Tenta o Adriano Chuva. Passa era no Rodrigo Mendes, não deu certo e o Grêmio começa sentindo já o ritmo. O Juventude aperta e vai para cima. Edmilson de cabeça lá para o meio. O Gavião cortou. Tenta Adriano Chuva, mas já havia marcado a falta ali o Paulo César de Oliveira do Fernando em cima do Rodrigo Fabre. Primeiro minuto de jogo aqui no Olímpico neste segundo tempo. Já depois do futebol você vai acompanhar toda a repercussão das partidas de ida da fase de quartas de final deste Campeonato Brasileiro. No troca de passe. Para no Sport TV. Olha o Adriano Chuva. Chegou por trás ali cometendo a falta no Fernando. 0 para o Grêmio, 0 para o Juventude. Resultado que, se mantiver assim, dá ao Juventude o direito de jogar por mais um 0-0, né? Para chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro. Ou 0-0 ou qualquer outro empate. Com 1 minuto e meio de jogo, o que já dá para ver no posicionamento do Grêmio é que o Tite mudou o lado dos seus atacantes. Rodrigo Mendes está pela direita
Adriano Chuva está pela esquerda. Como a gente falou no Bola de Cristal, que seria uma alternativa para o Grêmio fazer, já que no primeiro tempo os jogadores parados, estáticos, acabaram sendo bem marcados. Já já nós vamos mostrar o gol do Kaká, gol que deu ao São Paulo o empate lá no primeiro tempo diante do Santos, na Vila Belmiro. Gilberto passou da bola, sobrou então para Edmilson livre. Viu a passagem lá do Michel, o cruzamento é para ele, Darley saiu, Pedrinho protegeu e o Grêmio tem a posse de bola. Vamos então ao gol de Kaká, lá na Vila Belmiro, J. Júnior. Olha o Kaká chegando, Paulo Almeida está acompanhando, ele bateu! Gol! 1 para o Santos, 1 para o São Paulo lá na Vila Belmiro. Aqui o Grêmio chega. Rodrigo Mendes, abertura para Gilberto. Tem Chuva e tem Fabre lá pelo meio da área. Vai protegendo o Gilberto. O cruzamento saiu, é para Adriano Chuva. Ele caiu na área. E aí marcou a falta do Adriano Chuva. O Paulo César de Oliveira, né? Acho que não há necessidade deste cartão. O Adriano Chuva caiu porque acabou se chocando com o zagueiro do Juventude. Não teve intenção de cavar pênalti. Foi um cartão demasiado do Paulo César de Oliveira. Não era preciso, não. E caro esse cartão, viu, Maurício? Terceiro dele. O Adriano Chuva está fora do próximo jogo, quarta-feira, lá no Jacone. Se contarmos, né, que o Luiz Mário já não joga mais o Campeonato Brasileiro, segundo informações do Departamento Médico do Grêmio. Resumindo aí, né, Luciano, as opções do Tite. Vai ficar para o César e para o Elton. E o detalhe é que o Elton, que hoje está no banco de reserva, também está pendurado com 2 cartões. Os problemas, então, que o Tite começa a colecionar a partir do cartão do Adriano Chuva. O Santos lá na Vila Belmiro marcou o segundo, Robinho. 2 para o Santos, 1 para o São Paulo. Perdão, Jader. Aliás, o Grêmio que perdeu nessa semana o Anderson Lima, que foi julgado lá no Rio de Janeiro, acabou pegando 2 jogos. Amanhã é a vez do Rodrigo Fabre. Será julgado pela sua expulsão contra o São Caetano. Olha o Juventude, cobrança de falta rápida. Felipe Alvim tentando surpreender a zaga gremista. E na quarta-feira o julgamento do Gavião. Expulsão contra o Figueirense. Então é problema em cima de problema que vai ter o Tite ainda, hein, pela semana. Felipe Alvim. Rodrigo Fabre chegou para roubar a bola. Juntamente com o Pedrinho. Tá aí de novo o Fabre. Goleador do Campeonato Brasileiro viu bem a passagem do Gilberto. Tá caindo lá pelo meio. Na frente o Rodrigo Mendes. Adriano Chuva não foi. Rodrigo Mendes então prendeu a jogada. Já passou por 2 dos jogadores do Juventude. Foi bem ali o Michel. Marcelo, na verdade, para controlar a situação para a equipe de Caxias. E agora a falta lá no Pedrinho. Falta do Marcelo sobre ele. Jogadores do Grêmio que estão aquecendo lá atrás do gol do Darley. Os do Juventude ainda no reservado. Caminhamos já para quase 5 minutos do segundo tempo. 0-0, resultado bom para o Juventude. Você está vendo aí o Adriano. Vai conversar com o Tite. Pode pintar alteração no Grêmio. E o Corinthians marca o terceiro lá no Mineirão. David, 3 para o Corinthians, 2 para o Atlético. E vai entrar o Adriano, hein? Vai entrar no lugar do Pedrinho. O Pedrinho está retornando hoje, não sei se sentiu alguma coisa, mas Adriano vai para o seu lugar. E agora a falta do Fernando, perto da lateral esquerda, aqui em cima do Rodrigo Fabre. É bom momento para o Grêmio. Maurício, essa modificação? É a lesão. O Pedrinho sentiu a lesão, sim. O Adriano não é um jogador que tem essa qualidade de apoio por fora. Ele apoia melhor por dentro. É jogador de origem de volante, mas é uma necessidade. O Tite não tinha outra coisa para fazer. E sai realmente caminhando ali o Pedrinho. Demonstrando não estar totalmente em condições, né? Fez um primeiro tempo em que se esforçou, foi para cima. E está deixando o gramado então o camisa 2 do Grêmio para a entrada do Adriano. Garoto que vai para o jogo. Cobrança de falta é para o Grêmio. O Adriano já vai buscando seu posicionamento lá no sistema defensivo. Rodrigo Fabre vai ser autorizado para a cobrança da falta. Jogou forte no segundo pau, subiu lá. O Anderson Polga aliviou a defesa do Juventude com o Renato. Marcelo. Dando de primeira para o Michel. Voltou a bola para ele. Bom passe na frente. Olha o Juventude. Michel na velocidade em cima do Roger. Foi para o fundo. Entrou na área no cruzamento. Gilberto espichou a perna. E o Grêmio escapa de levar o gol aqui no Olímpico no contra-ataque rápido da equipe de Caxias. Na primeira vez em que o Michel teve vantagem, superou a marcação do Roger, o que estava sendo impossível no jogo, fez o cruzamento para o lugar certo, havia 2 jogadores do Juventude à espera. E fundamental foi a entrada do Gilberto, fechando o corredor do Michel. Um contra-ataque que começou num passe de altíssima qualidade do Marcelo,
bem mais interessado no jogo na segunda etapa. E tá aí de novo o Juventude, envolvendo o Grêmio, pressionando. Edmilson, deu um chega para lá nele o Roger. Abertura aqui pela direita, Itaqui. Tem à sua frente Gilberto, o jogo fica interessante nesse segundo tempo. Passagem do Marcelo ali pelo lado direito dentro da área, o cruzamento saiu, a bola tocou na defesa. Escanteio para o Juventude. Grita a todo instante o Ricardo Gomes porque voltou com outro espírito a equipe de Caxias para essa segunda etapa. Mais um do Corinthians, mais um do Gil, 4-2, Corinthians em cima do Atlético no Mineirão. Belo resultado aí para a equipe do Parreira que joga por um empate em São Paulo. E tá aqui, cobrança de escanteio, Gelfer tocou de cabeça, Danley para ficar com ela. Tenta ser rápido ali na ligação do contra-ataque. Aí Gilberto se complicou diante de dois jogadores do Juventude. Mendes, outra vez com Gilberto. Fernando apareceu por ali. Rodrigo Mendes de novo, o cruzamento para Gilberto, ele tentou chegar batendo, mas pegou esquisito na bola, tiro de meta para o Diego. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Aí de novo na repetição, né? O chute do Gilberto. E agora a falta do Roger em cima do Edmilson. O Juventude mantém a qualidade da atuação coletiva do primeiro tempo e tem Michel e Marcelo mais dentro do jogo, mais plugados, enquanto o Grêmio tenta, para fazer o contraponto a isso, liberar mais o Gilberto. Já fez a movimentação do Adriano Chuva com o Rodrigo Mendes, eles inverteram, mas até agora não funcionou. Olha o Gelfer de novo tentando levar vantagem sobre o Polga, tá dando trabalho o atacante do Juventude. Tite mandou chamar Lauro. Pode mexer em seguida de novo o técnico Tite. Adriano, lá em cima do Michel, marcação do lado direito de defesa gremista, vai de novo partindo para o fundo, Michel, cruzamento saiu, Anderson Polga tocou para o meio. Gelfer de cabeça. Sobra então do Adriano Chuva. Provavelmente Lauro no lugar do Fernando, que fora do ritmo não consegue jogar bom futebol. Marcelo, o Juventude pressiona, o Juventude não deixa o Grêmio sair jogando, Cláudio Miro toca de cabeça. Deu no peito do Felipe Alvim, é de novo o Juventude, mais um cruzamento, Polga afasta mais uma. Caiu então para Fernando, é a chance do Grêmio na velocidade. Rodrigo Mendes acabou disputando a bola com o Renato. Ela saiu em lateral para a equipe do Tite. Aí o Adriano. Adriano Chuva mais à frente, ele prefere sair jogando com o Rodrigo Mendes. Fábio pedindo bola ali na frente. Gavião. Gilberto com o Fernando, escorou antes da defesa, ainda Fernando. Grêmio tem problemas, o Juventude se fecha. Fábio vai para cima da defesa, ainda ele na perna esquerda, ainda Fábio. Cercou de um lado para o outro a zaga do Juventude, o Grêmio não consegue chegar. E aí o passe para o Rodrigo Mendes em impedimento, segundo o Edmilson Corona. Vamos ao terceiro gol do Corinthians lá em Belo Horizonte. Mário Henrique mostra, Juventude, Corinthians 3, o terceiro gol do David, 2 para o Atlético. A partida é o Guilherme, né? Agora olha lá, é um olha jogador a falha do Heraldo, chute! Gol do Corinthians! Ainda teve o quarto gol do Gil, né? Que nós vamos mostrar em seguida para você, assinante em todo o Brasil. Jogos de volta das quartas de final, você vai acompanhar em todos os detalhes com exclusividade. Coberturas, transmissões especiais para você, assinante, na próxima quarta-feira. Os jogos de volta. E só confirmando, Jader, acertou o Maurício. Entra 15, Lauro no lugar do Fernando, número 7. O que o Lauro é? É um jogador de menor qualidade técnica que o Fernando, mas de muito maior movimentação. Então, para reproduzir o modelo Tinga, Lauro funciona mais do que Fernando. E o Juventude, enquanto isso, tenta chegar lá na frente. O passe para o Marcelo. Edmilson também tentava na cobertura. Cláudio Miro foi quem afastou. Olha só como o Grêmio tem problemas. Rodrigo Fábio errou o passe e o torcedor ficou na bronca. Fernando. Atrás com o Felipe Alvim. Administra o resultado, faz o tempo passar. O Juventude gasta a posse de bola. 0-0, resultado mais do que interessante. Vai levando para Caxias do Sul a vantagem de jogar por outro empate, né? Para chegar na fase semifinal do Campeonato Brasileiro, o time do Ricardo Gomes. Rodrigo Mendes. Bem ali diante do Gelfer. Atrás com o Polga. Outra vez com o Rodrigo Mendes. Polga vai se mandando o ataque.
Acabou escorregando na hora de tentar o lançamento, de receber o lançamento, Polga. Gilberto, em cima do Marcelo, tá aí jogando. Dribbler era em cima do Itaqui, não conseguiu. Jogo muito truncado, Edmilson volta aqui então para a defesa. Marcado pelo Polga. Recebeu o toque do zagueiro do Grêmio, mais uma falta no jogo. O Anderson Polga fez uma falta óbvia de um zagueiro que está fora do lugar, portanto ele tem que fazer aquela falta mesmo. Olha o Fernando saindo vaiado para a entrada do Lauro, não jogou bem. Tem que dar todo o desconto do mundo, que é muito bom jogador, mas fora de ritmo não conseguiu contribuir com o time do Grêmio. E aí o Anderson Polga fez uma falta de cartilha e saiu reclamando do Paulo César de Oliveira. Podia até ter levado um cartão, que seria exagero, mas poderia ter levado um cartão por uma falta evidente que ele cometeu. Olha o Grêmio. Gilberto. Roger de novo curtindo uma ali de ponta esquerda. Fez a bola chegar, Gilberto até Lauro. Na frente, Adriano Chuva. Escorou para o Lauro. De primeiro passe para o Roger. Vai para o fundo. Cruzamento. Diego saiu. Mas saiu errado. Vem então o Adriano. E aí bateu alto, sem direção, totalmente torto. Tiro de meta para o Diego. Vamos então ao segundo gol do Santos. Gol de Robinho. 2 para o Santos, 1 para o São Paulo. J. Júnior lá na Vila Belmiro. Devolveu para o Maurinho. Cortou. Rolou para o Robinho. Garoto Robinho, 18 anos, uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro. 2 para o Santos, 1 para o São Paulo na Vila. Santos que vai ficando em vantagem para o jogo de volta. E uma informação, Jader, a respeito do Fernando. Ele tem contrato com o Grêmio até o final desse ano. E 60% do seu passe ainda pertence ao Juventude. E a diretoria já manifestou interesse no jogador e garante que ele será reintegrado. Olha o Adriano Chuva fazendo o cruzamento, a bola tocando no Felipe Alvim e saindo em escanteio. A diretoria do Juventude garante que ele será reintegrado na próxima temporada. Movimentação do mercado, então você já tendo projeção. É claro que estamos aí em meio a esta fase decisiva de Campeonato Brasileiro. Escanteio para o Grêmio aqui com o Rodrigo Fabre. Passamos dos 14 minutos. Autorizado, levantamento no meio, Diego de soco. Tenta aproveitar a Polga. Lauro atrás, ele bateu de primeira, jogou longe do gol do Diego. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Inteligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Aí repondo bola o capitão do Juventude, o Diego. O Aldiomiro foi deslocado lá pelo Gelfer. Outra vez a falta no jogo. Toda a pressa do mundo para a equipe do Tite. Precisa do resultado positivo para reverter a vantagem. O Juventude está na dele, está fazendo o seu papel aqui em Porto Alegre. Pereira. Fernando. De primeira faz a bola chegar no Felipe Alvim com muita velocidade, com espaço. Aí o Felipe. E o Polga deixou a perna, cometeu a falta de frente para o gol. Isso é falta de cartão amarelo. E não fez menção nenhuma o Paulo César de Oliveira que fosse mostrar, né, o cartão para o Anderson. Agora veja, Jader, que jogada bonita coletiva da equipe do Juventude. Uma troca de passes no campo defensivo, livrando a marcação. O Felipe Alvim se projetando de trás sem ninguém a marcá-lo. E aí, fazendo essa jogada, dando o drible no Anderson Polga, que está levando amarelo, correto, Paulo César de Oliveira. E o Juventude criando a partir dessa movimentação de 3, 4 passes, mais uma vez pela esquerda ainda, a possibilidade de uma chance de gol. Esse também foi o terceiro cartão amarelo do Grêmio na partida. Confirmando ali para o Anderson Polga, número 3. Polga, Rodrigo Mendes, Adriano Chuva, no Juventude, Renato Índio e Pereira. Depois o Luciano vai trazer com mais detalhes os pendurados e os que estão fora, né, do próximo jogo. Falta aqui é para o Juventude. Vai pintar a jogada ensaiada. E tá aqui, saiu dela, Marcelo bateu, ela desviou na barreira, escanteio para o Juventude. Em seguida também o quarto gol da equipe do Corinthians lá em Belo Horizonte, gol marcado pelo Gil. O Ricardo Gomes gritando ali com o Índio. O torcedor do Juventude acordou aqui no Olímpica do Grêmio, tenta sufocar no grito. Aí o Ricardo Gomes, Itaqui vai para a cobrança do escanteio, 0-0, 16 minutos e meio. Itaqui jogou para dentro da área, o toque de cabeça, a bola vai se perdendo pela linha de fundo. Vamos então a Belo Horizonte, Mário Henrique. E o quarto gol do Corinthians em cima do Atlético, marcado por Gil. Deixou para o Gil. Gol!
Corinthians. E o Olímpico é pressão pura agora da torcida do Grêmio, que acordou de vez no estádio. Lauro controla a jogada ali pelo meio, tem Gilberto ao seu lado. Passe para ele, lançamento no Rodrigo Mendes, subiu a bandeira. É uma tentativa muito bonita do torcedor de tentar levar o time do Grêmio adiante, à frente, com mais eletricidade, com mais empuxe, porque não partiu do time essa reação do torcedor. O torcedor tenta colocar a sua energia para o time do Grêmio avançar, para o time do Grêmio ter vantagem sobre a marcação do Juventude, que é perfeita em todos os setores, não comete erros e consegue ser também perigoso. Só não é mais veloz o Juventude nesse momento, porque ele próprio não quer. Este ritmo de jogo lhe serve, 2 empates vão lhe colocar na semifinal, se isto acontecer. O Grêmio ainda tem uma alteração por fazer. Fez uma por opção tática do Tite, o Lauro no lugar do Fernando, uma por necessidade, o Adriano no lugar do Pedrinho, e tem outra de opção tática por fazer, que seria o Elton, esse jogador de velocidade, esse jogador de colocar um pouco de eletricidade no time do Grêmio. Poderia ser no lugar do Adriano Chuva, poderia ser do próprio Rodrigo Mendes, que está voltando de lesão, mas o Tite ainda tem o que fazer para colocar o Grêmio mais à frente. Por enquanto, o torcedor é quem tenta fazer isso. E o Índio deixou o campo agora nesse momento. Com problema ali no pé esquerdo. Está recebendo atendimento ali fora do gramado. E o Juventude nesse momento com apenas 10 em campo. Passamos aí dos 18 minutos deste segundo tempo. Olha o Juventude com o Gelfer na dividida com o Claudio Miro. Falta do atacante do Juventude. Diego marcou mais um para o Santos. 3-1. Santos em cima do São Paulo. Vai ficando com ótima vantagem a equipe de Emerson Leão para o jogo de volta. Já tem para você o terceiro gol do Santos. Olha o Fabre. Lançamento era para Rodrigo Mendes, afastou a defesa. Completa lá para o campo de ataque Fernando. Claudio escorou de cabeça aqui com o Roger. Gilberto recebeu na frente. Vai para cima do Itaqui. Ainda Gilberto. Rodrigo Mendes já está caindo pelo meio. Abertura é para o Roger. Pode pintar cruzamento. No meio da área foi lá Rodrigo Mendes. Tocando de cabeça. E acertou o Diego, né, na subida. Caiu e sentiu ali o capitão do Juventude. Essa é uma alternativa que o Grêmio tenta, e é boa alternativa, quando o Gilberto por dentro tenta o apoio, fazendo o papel do armador, abrindo espaço para que o Roger se projete. E o cruzamento foi bom, o Rodrigo Mendes quase marcou o gol. O Diego agora até cai um pouquinho para diminuir o ritmo do Grêmio. Mas ainda é pouco para o Grêmio, que precisa tanto da vitória. Poderia projetar ainda mais a sua marcação à frente, como o Tite cansou de fazer nos melhores momentos do Grêmio e como fez, por exemplo, no segundo tempo contra o São Caetano e no início desta mesma partida contra o Juventude. Jader, diga. Deu para perceber agora que o Índio ele já retornou. Mas quando ele se aproximou lá do gol do goleiro Diego, ele apontou para o Fernando Cardoso e pediu para ele acelerar o processo ali de aquecimento. Fernando Cardoso, que também é zagueiro. Quer dizer, não sei se está 100% o Índio. Tá mancando ali o zagueiro do Juventude. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem. Agora ainda melhor. Enquanto o Índio ainda recente, né? Aquela batida no pé, o Diego tá lá. Recomposto em campo. Gavião. E o corpo ali para o Gelfer não chegar na bola. Claudio Miro tem a sobra. Na esquerda, Gilberto. Este é Roger. Atrás com o Anderson Polga para recomeçar o time do Grêmio. Tendo este problema então com o empate, que vai ter que jogar em Caxias do Sul para ganhar. Se empatar o jogo, o Juventude está na dele. Está fazendo o resultado que lhe interessa fora de casa. Gilberto. Rodrigo Mendes está ao seu lado. Passa para ele. Dominou com dificuldades, passou pelo Marcelo. Lauro. Na frente, Adriano Chuva. Vai caminhando o Grêmio ali de novo para chegar lá dentro da área do Diego. Rodrigo Mendes foi tocado pelo Marcelo, mas limpo no lance, o Juventude saiu errado. Volta então o Gavião. Tentando imprimir um ritmo mais forte o Grêmio, mas está com problemas ali. O Juventude está todo fechado, esperando o time do Grêmio. Fabre. Vem buscar aqui atrás. Passe na frente lá para Gilberto. Acabou sendo atropelado pelo Itaqui. Falta para o Grêmio. E falta de frente para o gol, né? Na intermediária. E vai mexer de novo o Tite. Parece o César, né? É, tá preparando o César ali.
Sendo o César, o Tite não faz a opção pelo jogador de movimentação e velocidade. Ele faz a opção pelo jogador de área, que tem a presença na marca do pênalti. O César é centroavante daqueles de verdade. Então é por aí que vai o Tite para colocar a bola dentro da área do Juventude. Torcedor do Grêmio incentivando, fazendo a festa. Você está vendo aí o César conversando com o Tite. E o Fernando Cardoso vai conversar com o Ricardo Gomes. Vai trocar também o Juventude. Rodrigo Mendes partiu para a bola, chutou, ela desviou na barreira. O Diego vai lá então para ficar com ela. Ainda ficou reclamando um toque de mão ali o Rodrigo Mendes, que eu sinceramente não vi. É o Índio, não tem condição nenhuma de permanecer. Olha o erro do Claudio Miro, vem o Juventude com o Gilfer, o toque para o meio, o Edmilson pode pintar o primeiro, o Anderson Polga vem na cobertura. Escapou o Grêmio agora de levar o primeiro gol aqui em Porto Alegre. No erro do Claudio Miro. Ficou ali se desculpando com o Polga. Vai partir o Grêmio, Gilberto. Fernando em cima do Adriano Chuva. De novo o Paulo César de Oliveira pegou a falta. E vai entrar o 14, Fernando Cardoso. No lugar do número 6, Índio. Vai perder mais um zagueiro titular, né? O técnico Ricardo Gomes. Já não tinha o Paulão, agora perde o Índio. Tá com a zaga reserva, o miolo de zaga reserva nesse momento, então, o Ricardo Gomes. Fernando Cardoso, aquele mesmo, né? Que atuava no Internacional e está no Juventude. O Juventude tem um sistema de marcação que eu já elogiei mais de uma vez pela sua competência. Ele acontece por zona. Às vezes um jogador fica mais em cima do outro, como o Índio em cima do Rodrigo Mendes, o Fernando no Rodrigo Fabre, mas a movimentação toda é por zona. Então, mesmo perdendo os zagueiros titulares, como o sistema coletivamente funciona muito bem, estes jogadores que entram ficam protegidos. Pode ser o caso do Fernando Cardoso. Vai deixar o gramado no carro maca, o Índio. Fernando Cardoso, número 14, entrando na equipe do Juventude, então, para recompor ali o sistema defensivo do time do Ricardo Gomes. E o César já vai para o jogo. Fluminense marca o primeiro gol lá no Maracanã, diante do São Caetano, também vai revertendo a vantagem. 1-0, gol de Magno Alves. Rodrigo Fabre. É o Grêmio chegando, ele foi para cima da defesa, de novo tocado por trás. Marcelo foi para o lance. E é falta para o Grêmio, mais próxima da área ainda. E olha o desentendimento ali do Rodrigo Fabre com o Fernando. E o César, número 17, vai entrar no lugar do número 10, Rodrigo Mendes. O 10 é o Adriano Chuva. Pô, não, mas é o Rodrigo Mendes que 9, sai. né, Rodrigo Mendes sai. Perfeito. Qual é a aposta do Tite? O Adriano não é um jogador que vem de lesão, faz a jogada pelo lado, ele não conclui a gol mesmo. Mais uma vez hoje não teve uma conclusão. E o Rodrigo Mendes, que está voltando de lesão, embora me pareça estar fazendo boa partida, deve estar saindo ou por cansaço, alguma coisa nesse sentido. Se eu fosse treinador, eu manteria o Rodrigo Mendes e colocaria o César ao lado dele, saindo o Adriano. Mas a opção do Tite é por quem parece estar mais inteiro fisicamente. Vamos aí passando dos 25 minutos de novo na bola parada. O Grêmio tem a chance de abrir o placar aqui no Olímpico. Juventude se defende. Adriano foi para a bola, ela passou perto da trave do Diego e saiu pela linha de fundo. Vamos então ao terceiro gol do Santos lá na Vila Belmiro. Gol de Diego, 3-1, Santos em cima do São Paulo. Narração J. Júnior. Levantou para o Renato, desviou, Alberto ajeitou, Diego bateu! Gol! Dos times que estão jogando em casa nesta primeira partida, Atlético Mineiro e Grêmio, por enquanto, vão obtendo um mau resultado, né? Claro que o Grêmio 0-0 vai tendo a possibilidade de derrotar o Juventude em Caxias do Sul, mas a vantagem é do Juventude. Santos e Fluminense fazendo a lição de casa e revertendo as vantagens de São Paulo e São Caetano, respectivamente. Sentiu o Rodrigo Fabre, hein? Ali na metade do gramado. Aí o Rodrigo Fabre. Mais um gol do Corinthians, hein? Dispara 5-2 para cima do Atlético lá no Mineirão. Outra vez o David, terceiro gol dele na partida. César entrou para mexer no ataque do Grêmio, tá aí ele. Protegendo contra dois jogadores do Juventude, foi desarmado na bola. E tá aqui. Vem ali para cima do Gilberto, atrás com Fernando Cardoso. Saiu jogando errado, volta então Adriano. É o Grêmio tentando chegar, o Grêmio que precisa deste gol aí para reverter a vantagem. Gavião.
Esperou a subida do Roger aqui pela esquerda. Na frente, Adriano Chuva. Aí o passe muito curto para o Roger, lateral é para o Juventude depois da bola chutada no corpo do capitão gremista. Fernando Cardoso entrou um pouco fora do espírito. O Juventude tem saído da sua defesa sempre com bola colocada, sempre visando a alguém. Agora há pouco, primeira participação do Fernando, ele deu um bico para frente, rebote do Grêmio, perigo para o Juventude. Aí o Roger cortando o ataque do Juventude, Adriano Chuva tentou. Vem Gilberto então pelo meio. Outra vez Adriano, boa bola para Gilberto, entrou na área, pode pintar, ele bateu, Diego! Que grande defesa do goleiro do Juventude, evitando o gol mais feito do Grêmio no jogo. Outra extraordinária defesa, olha só, na jogada de qualidade também do Gilberto, o Diego pegou. Tenta chegar lá na frente, Lauro. Renato despachou do jeito que ela veio. É pressão do time do Grêmio, Adriano Chuva. Dominou, tenta cercar ali a zaga do Juventude, rebote é para o Fábio, ele arriscou de longe outra vez nas mãos do Diego. O Diego já é, por duas defesas, uma em cada tempo, o personagem da partida. Porque num jogo difícil como esse, dois jogadores ficam de frente para o goleiro e esta chance é desperdiçada, inabilidade do atacante, pode ser. Uma foi o Claudio Miro, que é zagueiro, outro o Gilberto, que é jogador que vem de trás. Mas, acima de tudo, competência deste, que se não é o melhor, é um dos dois melhores goleiros do campeonato, Diego, do Juventude. Em seguida, o gol de Magno Alves, em cima do São Caetano, lá no Maracanã. E vai, por enquanto, colocando o Fluminense com a vantagem de jogar por um empate, quarta-feira, no ABC Paulista. Aqui o Grêmio tenta chegar de novo com o Polga. Fernando Cardoso. Vem ali antes do atacante gremista. Na frente, Marcelo, boa jogada para cima do Polga. Aí o Fernando. Gelfer se movimenta, o Fernando prendeu e prendeu bem. Edmilson. Marcelo. Está cercado pelo Roger, vai com disposição, com bravura o capitão gremista para ganhar mais uma. Fez o lançamento ali para Adriano Chuva. Na velocidade. Marcado pelo Fernando Cardoso, aí se complicou todo o Adriano. E se ouve ao fundo a vaia, né? A bronca da torcida gremista. E o Grêmio tem aí, ó, tá valendo. A chance de novo com o Adriano Chuva, mais um passe errado. Maurício. O Marcelo, que faz um segundo tempo excelente pelo Juventude, agora tentou um drible sobre o Roger, melhor jogador em campo, perdeu a bola e o Ricardo Gomes cobrou dele. Marcelo, para que fazer isso? E o Tite, que fez a opção pelo Adriano Chuva, teve o acerto do Adriano dando a bola para o Gilberto, na bola que poderia definir o jogo, mas outros 3 lances em sequência, o Adriano errou os 3. É do jogo, é risco, futebol é risco. Adriano Chuva pode fazer uma e outra coisa o tempo todo, alternadamente. Cobertura exclusiva e especial para você, assinante do Sport TV e Premier Esportes. Esta fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Vem chegando o Grêmio, Fabre. O lançamento era para o Adriano Chuva, cortou Fernando Cardoso. Outra vez está jogando errado. Aí o Grêmio com o Felipe Alvim na cobertura antes do Lauro e a bola foi tocada para fora. Passamos dos 29:50, quase 30 minutos. Angústia do torcedor do Grêmio aqui no Olímpico. Este 0-0 é bom para o Juventude. Se soltou um pouco mais, né? O do Juventude que veio aqui ao Olímpico. Imagine só em Caxias do Sul. Aqueles que estão acompanhando a cobertura e a transmissão do Premier Esportes. Adriano. Perdeu bola lá atrás, mas mesmo assim chega para o Grêmio com o Claudio Miro. O torcedor perde velocidade. Lançamento é para Adriano Chuva. Passe no meio do Gilberto, toque na frente para o César, já subiu a bandeira. Luiz Carlos Júnior narrou. Fluminense 1, São Caetano 0 por enquanto. O gol de Magno Alves, vamos acompanhar. Puxa para o meio. Acha o Romário na entrada da área. Romário prende, pensa. Faz o toque, grande bola, Magno Alves, gol! Passe do Romário, então, e o Fluminense em vantagem contra o São Caetano do Mário Sérgio. E tá aí o César, boa jogada com o Adriano Chuva, de novo no meio, Rodrigo Fabre tocou de cabeça, não conseguiu. Falta para o Grêmio agora no pé alto do Marcelo. Dividiu ali com o Adriano Chuva. E de novo vai ter, né, a chance na cobrança de falta o Grêmio para tentar abrir o placar. E neste período de partida que é o final, né, o terceiro terço do segundo tempo, os últimos 15 minutos,
O que o Grêmio consegue fazer é empurrar o Juventude para o próprio campo. Não está funcionando o contra-ataque com o Michel. O Gelfer está abandonado. O Marcelo tem muito espaço, mas não tem para quem dar bola, porque o Juventude ficou mais para trás. E o Grêmio está empurrando. Não lá com muita qualidade, mas está empurrando o Juventude para trás. O Adriano, que marcou um dos gols do Grêmio na vitória de 2-0 ainda na fase classificatória, está de novo na bola, junto com o Rodrigo Fabre. Vamos ver então como vai se comportar o Grêmio na cobrança da falta. Autorizado, o Adriano foi para o chute rasteiro, a bola tocou ali no sistema defensivo da equipe de Caxias. E o Marcelo não quis saber, tocou para fora. Daqui a pouquinho o Valdo vai entrar no time do Juventude. Colocando toda a experiência do mundo lá o Ricardo Gomes em campo com o Valdo. Roger acabou furando o Edmilson, então vai puxar o contra-ataque, adiantou demais. E ganhou mesmo assim do Claudio Miro. Vem então o Roger. Edmilson. Gelfer está colocado lá pelo meio. Marcelo. Prende bola, o Juventude vai valorizando o 0-0. Realmente um time de muita marcação, um time de qualidade, o Juventude que está aí. Por enquanto confirmando a boa campanha da fase classificatória. Edmilson. Abertura para Fernando, se soltando um pouco mais o volante. O passe no fundo para o Itaqui, rasga Claudio Miro de trás. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Olha o cruzamento para o Gelfer, vem de trás Edmilson, acabou chutando no corpo do Polga. O Valdo, número 16, vai entrar no lugar do número 8, Pereira. E a última orientação do Ricardo Gomes aqui para o Valdo. Segura essa bola. Eu imaginei que ele até poderia entrar no lugar do Michel, que parece ter cansado, ou do Marcelo, que embora tenha feito um segundo tempo de muito boa qualidade, também parece cansado. Mas o Pereira marcou e cansou mais que os outros dois. Correu o tempo todo, fez boa partida e o Valdo entra para ser volante e também pela qualidade do passe. E o Grêmio chega lá pela direita. César. Atrás com o Anderson Polga. Passe no meio para o Gavião, acabou não alcançando. O torcedor do Grêmio vai perdendo a paciência. Edmilson. Escorou ali de novo para a subida do Marcelo, levando vantagem sobre Gavião. Tá aí o Juventude. Tem Valdo colocado atrás. Bola para ele. Roger chegou na cobertura com vitalidade de novo em cima do experiente jogador ali, o Valdo. Aí a bronca do Roger em cima do Paulo César de Oliveira com a marcação nesta falta. 34 minutos já passados do segundo tempo. Daqui a pouquinho Mineiro vai entrar no time do Juventude, Mineiro número 13. Última alteração do Ricardo Gomes. Cobrança de falta para o Itaqui. 0-0, bom para o Juventude, vai jogar por um empate lá em Caxias do Sul na próxima quarta-feira. Cobertura exclusiva especial para você, assinante do Premier Esportes e também do Sport TV. E o Itaqui jogou direto para fora. E foi a última jogada dele. Vai entrar o Mineiro número 13 em seu lugar. Sentiu o cansaço ali, o Itaqui pediu para sair. Vamos então ao quinto gol do Corinthians lá no Mineirão. Mais um do David. Em seguida, porque o Grêmio chega aqui na frente com o Adriano Chuva. Bate esquisito na bola, Adriano teve que se virar para dominar. Lauro. Outra vez com o Chuva pressionado por dois. O Grêmio não consegue prender essa bola lá na frente. E aí o passe do Adriano foi errado. Afastou a defesa com o Felipe Alvim. Vai trocar o Juventude, saindo o Itaqui para a entrada do Mineiro. Vamos então, Mário Henrique com o quinto gol do Corinthians lá no Mineirão. Olha o toque para o Gil, é o quinto. Gol do Corinthians. Imagine só, né? Corinthians que já jogava por 2 empates, vai ter a vantagem de perder por 3 gols de diferença jogando em São Paulo. O Atlético vai ter que fazer 4 se quiser passar a fase semifinal deste Campeonato Brasileiro sensacional. Ainda pode acontecer, nós temos tempo para isso, que o Grêmio ganhe 1-0, gol do Adriano Chuva ou jogada dele. Mas não pareceu boa antes e não foi boa mesmo depois de ter sido feita a substituição, saindo o Rodrigo Mendes para a entrada do César. Porque o Adriano está fora da área de ataque. Olha ele com a bola aí, sendo derrubado e realmente marcada a falta. Ele está fora da área de ataque, ele não chega perto da grande área adversária e o Grêmio não tem, portanto, o jogador de referência perto da meia-lua. O Grêmio fica trocando passes onde o Juventude gosta que ele troque passes, longe do gol do próprio Juventude. Fluminense marca mais um lá no Maracanã. Rony, 2-0 em cima do São Caetano, vai jogando aí até por derrota de 1-0 ou por um gol de diferença o Fluminense lá no Anacleto Campanella para chegar nas semifinais.
E tá aí o Fabre. Fazendo atrás o passe para o Gavião. Grêmio com problemas para tentar superar o Juventude, que faz uma grande partida no Olímpico. E o Gavião tocou errado para o Lauro outra vez, para desespero do torcedor gremista. Vamos até o Maracanã, então. Gol de Rony com Luiz Carlos Júnior, o segundo do Fluminense em cima do São Caetano. Do contra-ataque, Romário protegeu. Ganha a jogada do Irinei, faz o lançamento pro Rony, no mano a mano, botou na frente. Vem Rony, olha o gol do Fluminense, pode ser o segundo. Gol! 37 minutos do segundo tempo, 0 Grêmio, 0 Juventude. Juventude tem um pouco mais de 8 minutos, se quiser, né, garantir o resultado e jogar por um empate em Caxias do Sul, para pela primeira vez chegar numa fase semifinal de Campeonato Brasileiro. Marcelo, cobrança de falta para a equipe de Caxias, direto nas mãos do Darley. Tem toda a pressa do mundo, goleirão gremista. Lançamento lá na frente para o Adriano Chuva, ele nem subiu. Tocou o Renato por último, o Mineiro vai para a bola, mas ela sai em lateral para o Grêmio. A gente pode ver aqui, Jader, depois do lance. Gilberto chegando ali, conduzindo bola, foi atropelado, falta pro Grêmio. Todo lance que o Renato participa, mesmo que ele erre, ele recebe muito apoio dos seus companheiros. A gente vale destacar, né? O Renato tem apenas 20 anos e está fazendo hoje a sua 4ª partida com a camisa do Juventude. Se o Juventude continua defendendo bem, inclusive com o Renato, atacando já não está tão bem. Teve a grande jogada do Michel, o contra-ataque encaixado, ele fez o cruzamento, o Gilberto salvou, mas depois disso não atacou mais. E aí o Grêmio não sai de dentro do campo do Juventude. E vai o Lauro para a cobrança de falta, tentando ali colocar na cabeça dos jogadores que estão lá dentro da área, o Juventude tendo que se defender. Vai ser autorizado o Lauro. Expectativa no Olímpico, 38-30. Lauro, levantamento no meio, afastou a defesa com o Renato. Voltou para o próprio Lauro. Passe no Fabre. Lançamento na ponta, o Lauro já partiu ali para cima do Mineiro. E a tiro de meta então pro Juventude. O Ricardo Gomes nesse momento ficou com o braço erguido, reclamando ali porque o Adriano Chuva estaria em posição ilegal. Então reclamou bastante o Ricardo Gomes com a arbitragem. 4º gol do David, o 6º do Corinthians. Que coisa, hein? 6 pro Corinthians, 2 pro Atlético no Mineirão. Já já o gol para você. A gente tá devendo também, né, Luciano, a relação dos jogadores pendurados e os que estão fora, né, do próximo jogo, tanto do Grêmio quanto do Juventude. Vamos lá, então. Os pendurados do Grêmio. Claudio Miro, número 4. Roger, número 5. Depois do lance já. César recebendo o lançamento do Lauro. Dominou diante do Felipe Alvim. Atrás com o Adriano. Olha o Grêmio. A bola foi para fora. Escapou de novo o Juventude numa chegada rápida dos meninos, o César e o Adriano. E o Grêmio de novo desperdiçando a chance. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Duosoft, o tecido inteligente da pênalti. Luciano, e a relação então do Grêmio? Então, repetindo, o Claudio Miro, o Roger, o Rodrigo Fabre, o Gilberto, o Adriano Chuva, que hoje recebeu o cartão, portanto está fora do próximo jogo, e o Elton no banco. Pelo lado do Juventude, os jogadores pendurados, Itaqui, o Pereira, que recebeu o cartão, também vai desfalcar o Juventude, o Gelfer, número 9, e o Mineiro, que entrou agora há pouco. E o Ricardo Gomes gritando ali, faltam 10, faltam 10. Na verdade já temos 40 minutos e é claro, isso serve, né, de estímulo para os seus jogadores dentro de campo. O Juventude vai sustentando, 0-0, vai garantindo a vantagem do empate para o jogo de volta. Fabre, Gilberto, colocou na frente, foi para a dividida e aí tocou no braço. O Juventude está com um prejuízo sério para poder melhorar o seu ataque e prender bola na frente, que fez nos melhores momentos da partida o Juventude, porque Leonardo Manzi e Cláudio Pitbull são opções de ataque que hoje o Ricardo não tem. Teria Luciano Fonseca, que não é de prender bola, ele é de velocidade, de correr e receber na frente. Então ele não tem mais o que mexer. E aí o Juventude fica atacando mal, não consegue prender a bola na frente, o Grêmio subindo para dentro do campo do Juventude. E Maurício, perdão, para o jogo de quarta-feira, a tendência é apenas que Leonardo Manzi seja liberado pelo departamento médico. A situação do Cláudio Pitbull é mais complicada. O jogador sofreu uma pancada no joelho e deve desfalcar a equipe também na quarta-feira. São os problemas do Tite, os problemas do Ricardo Gomes para este jogo de volta, né? O complemento desta fase de quartas de final.
Juventude, por enquanto, jogando por mais um empate para se classificar às semifinais do Campeonato Brasileiro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2002 no Premier Esportes. Consulte a sua operadora e aproveite os pacotes com preços promocionais. Mauro tocou com o peito ali, vantagem do Valdo. Fernando abriu os braços pedindo o toque do jogador do Grêmio, mas a bola chega de novo até Valdo. Disparando para o campo de ataque, tá aí ele. Prende a bola assim como queria o Ricardo Gomes. Do lado Marcelo. Vai administrando 0-0 Juventude. Gilfer. Tá na esquerda com o Michel. Tem Adriano, tem também o César, o passe foi errado. É chance de contra-ataque do Grêmio. Aí o Adriano Chuva, Rodrigo Fabre vai se movimentando. Adriano segurou a bola o máximo que pôde e recebeu a falta. Tem muito torcedor que ficou pedindo para que ele soltasse essa bola. E aí de novo o lance, ó. Diga, Luciano. Inclusive o Tite já olhou aqui para o banco e disse o seguinte: tem que soltar essa bola mais rápido. O desencanto do Ricardo Gomes tem todo o sentido. A bola era do Juventude, o Michel errou um passe de 5 metros e armou um contra-ataque para o Grêmio. 42-40, torcedor do Grêmio grita o nome do Rodrigo Fabre. Ele que vai ser autorizado para a cobrança da falta. Pode ser um dos últimos lances de ataque do Grêmio na partida. Vai ser autorizado, Rodrigo. Perna esquerda, isolou de novo, jogou longe do gol do Diego. Impressionante como não está numa tarde feliz de novo o Rodrigo Fabre, né, Maurício? Sofreu a marcação, não conseguiu se desvencilhar dela, não conseguiu chutar a gol quase nunca, quando fez com imprecisão. Não foi uma boa tarde do Rodrigo, parte porque ele não estava feliz na atuação individual e grande parte pela marcação perfeita do Juventude. Torcedor do Juventude, sim, este está feliz da vida, canta, dança na arquibancada do Olímpico. E sabe, né, que jogar no Jacone, com o retrospecto que tem o Juventude nessa temporada, pode ser, sem dúvida nenhuma, o fator preponderante, né, para o Juventude chegar numa fase semifinal. Olha o Grêmio de novo com o Gilberto. César saiu da posição de impedimento, Gilberto tocou errado. Renato movimentando lá na frente com o Valdo. Michel vai disparar pela ponta, ainda Valdo. Lançamento é para ele. O momento é bom para o Juventude. Vai encarar a marcação do Adriano, fazendo recuo de bola de novo para o Valdo. Tentou por elevação ali no Edmilson. Roger vem na cobertura e ganha de novo. Impressionante a regularidade do Roger. Renato completou de qualquer maneira. A bola vai saindo em lateral para a equipe do Grêmio. As melhores atuações, as melhores chances. Olha aí. Olha o Danley lá, ó. Em cima do Gelfer, quase roubando bola, mas saiu apertado o goleiro gremista. Fluminense marca o terceiro lá no Maracanã com o Magno Alves, 3-0 em cima do São Caetano. Aqui tem falta para o Juventude. As melhores chances do jogo foram do Grêmio. 3. 2 o Diego salvou espetacularmente e uma passou tirando tinta da trave. Mas como atuação coletiva geral, o Juventude foi melhor. O Juventude teve a bola como queria. Só na segunda metade do segundo tempo parou de ser perigoso, mas até então era bastante. O Juventude leva um resultado que lhe interessa. E o Grêmio vai ter que ser bem mais ágil, bem mais elétrico lá em Caxias do Sul. Michel prendendo bola lá pelo lado esquerdo, viu bem o Felipe Alvim. Olha o momento do Juventude, o chute Darley, se espechou toda, a bola passou dele. Vamos ao sexto gol do Corinthians lá em Minas Gerais, lá no Mineirão. Gol marcado pelo David. Mário Henrique conta. Guilherme. Faz a jogada o Guilherme. Ainda ele. O toque na frente. Tem condição. David. Gol! Olha o Grêmio vai chegando. Gavião. Abertura para Gilberto. Chuva. E aí a torcida perdeu definitivamente a paciência com Chuva. 3 minutos, Jália. Vamos a 48, temos aí menos de 3 minutos então para a bola rolar. Quase 46. Vai! Ricardo Gomes está gritando para o Edmilson. Vai. Justamente nessa parte aí, ó. Jader, olha o retrato das arquibancadas. O torcedor do Grêmio vai deixando o Estádio Olímpico e o do Juventude faz uma festa aqui, como se o time estivesse conquistando 3 pontos. E como a gente já disse, né? Jogar no Jacone, do jeito que o Juventude se apresentou, todo mundo sabe que não é tarefa nada fácil. Uma derrota em 12 jogos.
Roger. Cobrança de arremesso pro Grêmio. O capitão gremista manda todo mundo subir. Passe era para Adriano Chuva. Lauro. Tá marcado ali pelo Fernando. Tenta se desvencilhar. Toque curto no Anderson Polga. Claudio com o Roger. Torcida do Grêmio ainda tenta pressionar também nesses últimos instantes de jogo. Adriano Chuva. Vai contra 2 jogadores, mas aí já perdeu. Fernando Cardoso foi quem tomou-lhe a frente. Olha o contra-ataque do Juventude. Valdo. Gelfer abre de um lado, Michel vai para o outro. Ainda Valdo. Pisou na bola, vem o Polga então na cobertura. E a falta é para o Grêmio. Falta do Valdo. Já depois do futebol você curte toda a repercussão desses 4 grandes jogos da fase de quartas de final no Troca de Passe. Dentro do Sport TV. Santos 3, São Paulo 1, Fluminense 3. São Caetano 0, Atlético 2, Corinthians 6. Resultados de momento já nos finais destas partidas. E aqui o único 0 a 0 desta rodada. Canta e dança o torcedor do Juventude, você está acompanhando ali. Quarta-feira, 21h40. Os 90 minutos que restam, né, então, para se definir o representante gaúcho na fase semifinal. Grita ali o Ricardo Gomes pedindo para o Paulo César de Oliveira acabar o jogo. Lançamento para Gilberto. Mineiro vem na cobertura, Gilberto tenta apertar também Adriano Chuva. Aí o Grêmio. O Juventude se protege do jeito que dá. Fernando Cardoso, bate pra frente, aí está. Final de jogo no Jacone. 0 pro Grêmio, 0 pro Juventude. Tem vaia da torcida gremista no Olímpico. Tem festa da torcida verde e branca do Juventude. Jogadores se abraçando em campo. E nós vamos ao gramado com o Luciano Calheiros. Vou chegar aqui no goleiro Diego. Maurício já destacava durante a nossa transmissão. Mais uma partida segura desse que hoje é o maior ídolo, né, dessa torcida do Juventude. Está falando aqui sobre o jogo. De volta agora. Agora, Diego, mais uma atuação segura. E se depender desse seu rendimento, e principalmente do rendimento do Juventude no estádio Alfredo Jacone, a vaga está bem próxima. Obrigado pelos elogios. Eu fico muito feliz de ter ajudado a minha equipe nessa tarde a sair com esse resultado de 0 a 0. Uma vantagem boa que nós conquistamos, porque jogamos agora por outro empate no Alfredo Jacone. Mas temos que ter muitos cuidados também, porque a equipe do Grêmio é bastante perigosa. E é manter a atenção para quem sabe na quarta-feira nós definimos aí a nossa vaga na próxima fase. Tá certo, muito obrigado ao goleiro Diego. Vai deixar o gramado daqui a pouquinho, muito saudado aqui pelo torcedor do Juventude, que faz um carnaval aqui no Estádio Olímpico. Os jogadores do Grêmio estão deixando ali lentamente o campo nesse momento, Jader. Vou tentar pegar uma palavrinha ainda aqui do Lauro, que acabou entrando nessa segunda etapa. Acabou não adiantando muito, né? As mexidas do técnico Tite. Vamos ouvir aqui o Lauro. Caxias também temos possibilidade de vencer. E vamos só com esse pensamento, já que não tem outra alternativa pra gente. É possível vencer então lá? Oi? É possível vencer lá? Ah, com certeza, até porque pelo que o Grêmio apresentou hoje, o Juventude deixou claro que veio, como eu falei, jogar pelo regulamento, se defendeu muito bem, explorou o contra-ataque. E agora lá em Caxias é lógico que o Juventude, mesmo tendo o fator empate a favor, mas eles vão ter que sair um pouquinho mais pro jogo e isso vai facilitar mais pra gente. O que faltou no Grêmio hoje, Lauro? Né, Lauro? Que fora de casa o Grêmio pode vencer também. Com certeza, a gente sabe que lógico, com todo respeito, não estou aqui falando que vai ser fácil, vai ser muito difícil, tanto que o Juventude provou que hoje a gente não conseguiu vencer. Mas temos todas as possibilidades por se tratar de um clássico que se decide no detalhe. Agora, na partida de hoje, Lauro, o que acabou faltando pro Grêmio? Olha, eu acredito que faltou um pouquinho mais de tranquilidade para conseguirmos vencer a barreira que o Juventude impôs na frente da sua área, já que teríamos que jogar um pouquinho mais pelos lados e a gente acabou embolando muito o jogo, tentando entrar muito pelo meio, onde a defesa do Juventude realmente se transformou numa barreira hoje. Jader? Tá certo, obrigado Luciano, então, nesse trabalho de final de jogo aqui no gramado do Olímpico, o torcedor